Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast de hoje, um podcast muito especial por dois motivos. O primeiro, porque a gente está aqui para te ajudar com essa época de final de ano, que é um super desespero, todo mundo corre para resolver a vida no final do ano. Eu recebo muito lá no meu Instagram esse pedido de ajuda, quase que esperando um milagre. E aí, para eu poder ajudar vocês de forma mais direta e objetiva, eu trouxe aqui dois convidados super especiais, que são o segundo motivo pelo qual o podcast de hoje é muito especial. Estou aqui com os meus sócios Eduardo Rachid, Oi, Cá, tudo bem? especialista em gestão de empresas, e a minha sócia Marina Rachid, especialista em comportamento humano. Oiê! E hoje nós então estreamos aqui o ManaCast! Vamos fazer de novo? Hoje, não ensaiei com os sócios, vou ensaiar junto com eles. Sócios, vamos lá. Vamos lá? Hoje, então, estreamos aqui o primeiro episódio do ManaCast! ManaCast! Me lembrou Fantasia com a Carla Pérez, lembra? A gente tem que... Tem que ter coreô. Pro segundo episódio, coloca aí no nosso to-do, pro segundo episódio treinar movimentos Pra ir na de outra câmera. rede, Isso. Então hoje, ManaCast é o podcast da Manacá, que é o nome da minha empresa, a empresa por trás da dona de empresa. Estamos aqui então para falar sobre esse momento de final de ano, essa época que é corrida, né? Todo mundo desesperado, bater meta, temos que resolver tudo que ficou para trás, a equipe querendo já jogar tudo pro ano que vem, como é que a gente segura e faz a equipe produzir? Estamos aqui para debater sobre isso e muito mais. Para a gente começar, eu tenho uma primeira pergunta para fazer para vocês. Primeiro, por que vocês acham que os líderes e gestores de empresa chegam nessa época com esse desespero? O que vocês veem que eles fizeram errado ao longo do ano ou faltou fazer que trouxe eles até aqui? Pode começar. Posso começar? Você fez essa pergunta e me lembrou, eu trabalhei um tempo em agência de publicidade. E aí, nas principais datas comemorativas do ano, Dia das Mães, Páscoa e com certeza fim de ano, Natal, era um auê. Era muito, muito corrido. E tinha uma pessoa lá dentro que brincava e falava assim, gente, eu não sei o que acontece. Parece que, né, tipo, é a primeira vez que o Natal cai no dia 25? É a primeira vez que o Dia das Mães é o segundo domingo de maio? Porque as pessoas deixam tudo para aquele momento. Então, eu acho que, assim, o principal fator é gestão de tempo, né? A gestão a longo prazo, então, né, sei lá, do segundo semestre, depende do tamanho da empresa, do tamanho da equipe, mas a gestão de tempo adequada à realidade, né? Eu, de fato, coloquei aquilo, tudo que precisa acontecer no segundo semestre ou no último trimestre, numa linha do tempo, de trás para frente, né? Para isso tá pronto aqui, ó, no dia 22, eu não sei qual é a última sexta-feira pré-semana do Natal, mas acho que é 22, Acho por que é aí. 23. 22. Para isso tá pronto nessa sexta-feira, tal coisa tem que estar aprovada uma semana antes, tal verba tem que, o financeiro tem que ter liberado tal verba, o cliente tem que ter feito tal coisa, o fornecedor, e muitas vezes isso não acontece, né? Parece que dá, que vai ser corrido, mas dá, e aí acaba que não dá a coisa. Quando não dá, você tá passando para a equipe uma validação de que tudo bem, não dá, né? Porque não teve o que fazer, vai ficar pro ano que vem. Ou vou ficar que nem um louco aqui cobrando, gritando, pedindo hora extra, enfim, ansioso, agitado, estresso a equipe. E eu passo uma imagem de como líder de desorganizado, né? Um líder que não está ordenado, um líder que não tem ali uma das suas principais habilidades necessárias, que é o planejamento estratégico, a ordem, na manga. Então, eu acho que a gestão do tempo real, né? Assim, trabalhando com realidade, eu pondo semana a semana, sentando e fazendo é um dos principais motivos. Mas ainda dá tempo, calma. Ainda dá tempo de organizar esse finzinho. Sempre dá, né? Sempre dá. Tempo de parar, reorganizar. E você sabe que você fala isso, e eu lembro também sempre de umas coisas que a gente fala para os nossos clientes muito, né? Muitas vezes o líder cobra da equipe situações e comportamentos que o próprio líder não faz. Às vezes ele aponta erros da equipe e que ele mesmo não faz. Então, eu vejo muitos líderes falando, eles sempre deixam tudo para a última hora. Peraí, mas e você? Quando você está no papel de líder, o quanto você demonstra essa antecipação, o quanto você mostra para a equipe que você está organizado, que você está planejado e você segue os prazos que você cumpre, né? Que você promete, na verdade? O quanto você sabe hierarquizar para sua equipe e ensina eles a hierarquizar para que não acumule e de repente fique... Por que fica tudo até a última hora? Por falta de priorizar ou por excesso de coisa mesmo,
Ou por falta de saber hierarquizar, saber priorizar. Então, eu acho que isso é muito comum. É um dos... A gente, nos treinamentos, percebe isso, né? Que é um dos comportamentos do líder que grita muito pra gente. Ele exige da equipe coisas que ele não percebe que ele não faz, né? Às vezes percebe e não consegue se modificar, mas quer que a equipe se modifique de algum jeito. Ou ele nem percebe, né? Ele fala, tal fulano faz isso, tal fulano faz aquilo. E aí, nos almoços, meio de treinamento, nos coffee breaks, pelas conversas, a gente percebe que o líder é exatamente a mesma coisa que ele tá reclamando que alguém da equipe faz. E ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Jeito. Cara, eu entendo que a equipe ela é reflexo do líder. Ponto. Não tem jeito. Como filhos são reflexos dos pais e a gente é reflexo da sociedade que a gente vive. Então, o líder, ele transmite através de comportamento para os seus liderados essa questão de procrastinação, a questão de sem senso de urgência, né? De administração do tempo, como a Marina está falando. E eu até listei, quando você falou assim, vamos falar sobre esses assuntos tais, eu até listei aqui que eu acho que o líder ele chega numa crise no final do ano. Como a gente chega no final do ano, a gente faz uma reflexão da nossa vida e faz um planejamento. Então, a partir de janeiro eu vou começar para academia, a partir disso aqui. Coisas que a gente deixou de fazer e a gente já tinha planejado. Né? A gente, como ser humano, tem essa tendência, a Marina é muito mais especialista do que eu nisso, de o cérebro ficar no status quo, naquilo que ele está para... E eu cheguei à conclusão que eu como líder, e os líderes que eu conheço, tem a crise dos 10ão. São 10 situações. Pra variar, ele Inventei o nome. Ele criou uma teoria. Vamos já lançar uma teoria. Já vamos lançar uma teoria. Gente, a teoria do 10ão, tá? Depois eu vou dizer. Posso dizer? São 10 coisas. Então vou dizer. Primeiro, a crise da delegação. Então é o ão. Tudo terminando em ão. Procrastinação, comunicação, motivação de si próprio. Não motivação da equipe, porque você não motiva a equipe, ela se motiva, se oferece condições. Mas ele não tem a motivação de modificar. Né? Então essa vontade, a gente não pode falar força de vontade, né, Marina? Esse domínio da vontade da gente não tem. Gestão, capacitação, retenção de talentos, sucessão, porque o líder tem que criar o seu sucessor, então ele não cria decisão e principalmente solidão. Eu acho que o líder, ele é solitário. Ele tem que tomar decisões. E chega no final do ano, pesa na consciência e fala, eu devia ter feito isso. E não fez. E o próximo ano vai acontecer a mesma coisa. Não tenha dúvida. Como acontece no emagrecimento da gente, na academia da gente e tudo mais. Eu acho que é próprio das pessoas. Por isso que um treinamento de mudança de comportamento, um trabalho de mudança de comportamento, muito mais do que um treinamento rapidinho, mas um trabalho de mudança de comportamento é necessário. Muito mais do que todas as teorias que existem. Porque é muito pessoal, né? Por isso que eu falo da crise do 10ão. São 10 itens com finalão que ferram o líder. Tá vendo? Elas estão rindo de mim de novo. Eu acho tudo isso muito interessante e eu tô pensando aqui da gente fazer as nossas pontuações em cima de 2 principais focos, né? Nós temos, então, líderes e gestores que estão nos assistindo e estão precisando, eu sei que o que me trouxe até aqui não deve ser repetido no ano que vem, mas cheguei aqui. E agora? Como eu faço, né? Preciso vencer aí mais do que sobreviver. Eu falo muito isso. A gente tem que vencer no final do ano, não só sobreviver ao final do ano. E as pessoas falam muito isso. Então, eu acho que é importante a gente pensar aqui, da gente dividir as nossas considerações em 2 principais focos. Medidas de emergência. Então, tô aqui, preciso bater meta, preciso fazer acontecer. Como eu faço para vencer nesse final de ano? E reflexões para que em 2024 eu não precise chegar nesse estado, nesse momento atual. E você sabe que um dos 10ão aí que você escolheu, escolheu não, definiu, é motivação. E eu tenho recebido muito, aliás, eu quero falar 2 coisas que você falou agora, né? Sobre a solidão do líder e sobre a motivação. Lá no meu Instagram eu tenho recebido muitas perguntas e pedidos de ajuda para dinâmicas de grupo. As pessoas me pedem assim, Camila, me ajuda, você tem sugestão de dinâmicas de grupo? Eu gostaria de ver mais dinâmicas de grupo aqui. Ponto. Só que elas param aí.
Como se a dinâmica de grupo fosse uma solução, fosse o resultado final, né? E aí eu sempre explico, olha, a dinâmica, ela é uma ferramenta, ela é um meio para você despertar alguma coisa na equipe, uma reflexão, uma emoção, uma vivência prática, né? Então, se eu vou treinar, fazer um treinamento de dar e receber feedbacks, isso não deixa de ser uma dinâmica, é uma atividade, né? Então, eu quero que os líderes que estão me assistindo aí, primeiro saibam diferenciar. Dinâmica de grupo, ela não é a solução para motivação. Eu sei que muitas pessoas associam, né? Ah, eu preciso de uma dinâmica para motivar a equipe. Não é assim que funciona, né? A gente vai falar sobre o líder não motiva a equipe, né? O líder descobre qual é a motivação da equipe e aí ele vai regando, ele vai estimulando no dia após dia. E dinâmica de grupo não vão fazer o milagre que as pessoas querem, né? Às vezes também eu vejo os líderes buscando dinâmicas de grupo para estimular trabalho em equipe, para estimular um relacionamento melhor, né? E eu sempre falo, olha, você pode fazer dinâmica todos os dias. Se o estímulo ao trabalho em equipe acabar ali, naquela atividade, aquilo não vai durar, né? Como que é a visão de vocês sobre isso? Quer começar dessa vez? Posso começar? Então vamos lá. O que eu acho da questão dessas medidas emergenciais, né? Eu estava pensando, antes de vir para cá, uma situação que eu passei há alguns anos atrás. Eu sou preceitado zen budista com a monja Koen, né? E espetacular, foi uma das maiores experiências que eu tive. Durante 4 anos, a gente faz todos os preceitos zen budistas e faz a prática. E tinha uma prática, que é o zazen, a meditação virada para a parede, e o on, que escreve Aum, né? E é interessante que eu tenho um CD com o on, com os monges fazendo aquele Aum durante um tempo e não para. É assim, eu acho que são 30, 40 minutos constante. Você fala... Quem ouve a primeira vez fala, como é que os caras conseguem fazer constante? Não é isso. É mais ou menos que nem a dinâmica do grupo. Ele começou um a um. Então, 10 pessoas. Esses estão perdendo fôlego antes de eles perderem totalmente entre os outros 10. E aí vai. Então, um é consequência da falta de fôlego do outro. Ou seja, eu não deixo que o outro... perco o fôlego e mantenho a sintonia, mantenho a frequência. Então fica aquele contínuo de arrepiar. E para que serve o Para vibrar a caixa craniana, para que você entre num estado de meditação e tudo mais. Eu acho que a dinâmica, ela é uma parte do Ela vem aí alguma outra coisa tem que entrar, a outra tem que entrar, aí voltamos para a dinâmica, então é uma constante. Essas questões de emergência é muito para, como a gente diz em inglês, ver mesmo, né? Porque depois de 2, 3 meses, essa dinâmica, esse treinamento, ou qualquer coisa emergencial que você faça, ele vai caindo. E, né, essa automotivação vai sendo perdida. Por quê? Você entra numa coisa chamada de cultura de empresa. E se todos da empresa não estiverem no não adianta. A maioria, né? Ou a maioria vai se perder. Com o tempo, esse vai fraquejar e vai se perder e você não vai ter o efeito necessário. É assim que eu penso, então, da dinâmica. Eu acho que só esse assunto de motivação, né, que a dinâmica traz pra gente, dá pra fazer um podcast só sobre isso, porque há tanta controvérsia, né, há tantas opiniões diferentes e o que é realmente provado, entre aspas, né, que funciona, que não funciona. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender que, primeiro, motivação não é em grupo, né? Motivação é individual. Por mais afinidade que a gente tenha, o que me motiva a ir trabalhar todo dia não é o que te motiva a ir trabalhar todo dia, né? Sei lá, de repente eu encontro nos meus filhos uma grande motivação pra fazer muito bem feito mesmo quando eu não tô afim. Você não vai olhar pros meus filhos e falar, nossa, vou lá fazer muito bem feito por eles, por mais que você goste deles. Então, é importante o líder entender que, assim, a motivação você vai trabalhar. O que ele quer, na verdade, é engajamento. Né? Isso, perfeito. Esse é o ponto. O que a gente precisa conseguir da equipe é engajamento. A gente usa o termo motivação muitas vezes para falar de engajamento. Uma equipe engajada é aquela equipe que compra a ideia, né, do departamento, da equipe, da meta e entrega o seu melhor para que aconteça. Para que essa equipe compre uma ideia, eu não chego e imponho, né?
dificilmente a gente aceita o que é imposto quando não faz sentido. Né? Então, se chega lá uma meta agora de fim de ano muito alta, que eu olho, internamente eu penso, é impossível. Não vai dar, não temos recursos, não temos equipe. Enfim, não dá. Por algum motivo, eu já não compro essa meta. Mas muitas vezes eu vou fazer que sim, né? Eu não vou querer ali, na reunião de metas, ou enfim, o que está sendo apresentado, poucos vão ter a coragem de falar, não concordo, peraí, isso aí tá muito alto, vamos revisitar, tal. Não, a maioria vai concordar. E o que vai acontecer é que ao longo das semanas não vai fazer o que precisaria ser feito para que aquilo seja entregue. Não por má vontade, mas porque o ser humano ele não engaja, ele não se dedica àquilo que ele não acredita, né? Aí entra, talvez, né? Não sei se é o uso correto, eu não vou ficar aqui dando definições, mas assim, se eu acredito naquilo, eu tenho muito mais motivação para fazer acontecer, né? Então, por exemplo, se eu acredito que eu consigo pintar lá a parede da minha casa, eu tenho mais motivação, eu saio, eu escolho a cor, eu compro o pincel, eu faço isso. Agora, se falarem, não, você vai ter que rebocar, pintar, eu não me acho capaz, ou eu acho que o tempo não dá, ou eu acho muito chato, eu já vou começar a procrastinar para ir escolher a tinta. Entendeu? Por mais que eu falei, não, beleza, vamos tentar. Talvez a hora que eu concordei, eu realmente concordei. Mas na hora de ter a ação, é onde eu empaco. E aí entra a procrastinação dos 10 É um dos 10. né? E aí a procrastinação é isso. A gente tem que lembrar que a procrastinação não é não fazer nada. Porque às vezes fala, eu tava fazendo outra coisa. Não é que eu não quis, eu tava ocupado, eu tava resolvendo outros problemas. A maioria de nós procrastina, né? É um comportamento natural do ser humano. A gente tem que trabalhar nossa vontade para lutar contra a procrastinação. Mas a gente procrastina colocando outra coisa no lugar. Não fazendo nada. Eu não fico deitada no sofá e fazendo nada. Eu coloco outra tarefa que me parece mais legal, mais confortável ou mais importante naquele momento. E é aí que cada um começa a remar para um lado da equipe. Né? Então parece que a gente tem que chegar lá, remar para chegar lá. Todo mundo parece que concordou e entendeu o desespero do fim do ano. Só que na prática não acontece. Isso é engajamento, não é motivação. E aí, pegando a questão da dinâmica, eu imagino que muita gente pede, né, através do seu Instagram, as dinâmicas por serem cobrados, né? Então, quem não é o dono e tem um líder acima de si, é líder, mas tem um líder acima, é cobrado. Você tem que fazer alguma coisa aí de fim de ano com a equipe, alguma comemoração, alguma reunião diferente. Então, ele sai, né, lançando mão do que ele consegue pensar, indo atrás na internet. E ou o próprio dono, o próprio gestor, que quer, de repente, proporcionar. A intenção é boa, né? Quer proporcionar alguma coisa diferente, sair ali do formatinho de toda a reunião, ou tem gente que nem tem reunião e vai fazer uma. Agora, o que as pessoas têm que entender é que a dinâmica, ela funciona pro momento, né? Então, ela funciona para quê? Ela funciona para você quebrar o gelo, ela funciona para você fazer um fechamento mais emocional, ela funciona para você fazer as pessoas assimilarem um conceito melhor. Então, quando eu vou dar uma explicação, talvez um pouco mais teórica, enfim, e aí eu ponho uma dinâmica que cabe com aquilo e a pessoa vivencia, sente, né? Os cliques vêm, os insights vêm. Ela é legal para várias coisas, ela tem sua função dentro da empresa para várias coisas. Se eu já não me dou bem com as pessoas da minha equipe, se eu já estou cansado, estressado, esgotado porque é fim de ano, meu relacionamento com o meu líder já não é bom. Vários cis. Eu posso até me entregar naquele momento e fazer e participar. Dali 2 dias eu voltei a ser quem eu era. Né? Os problemas não vão desaparecer que me deixaram assim. Vão desaparecer porque eu fiz uma dinâmica por mais que ela seja. Então eu acho que é isso que eles têm que ter. Falando em emergência, é assim, o que tem que ser feito agora? E se sou eu nessa situação, eu iria para um caminho de, primeiro, levantar as informações. Né? O que de fato eu tenho que entregar até dezembro. E o que não precisa. O que pode ficar realmente pro ano que vem, ou pode não acontecer, né? Ou será que estão tendo tarefas que estão sendo feitas porque sempre foi? Né? Todo fim de ano acontece tal coisa porque e talvez não tenha mais sentido. Né? Enfim, eu iria por um caminho assim, de levantar o que realmente precisa acontecer, né? O que pode passar pro ano que vem, ou o que pode ser excluído, ou o que pode ser passado para outro departamento, enfim, não sei. E os recursos que eu tenho. E aí, entender como é que eu vou distribuir isso na minha equipe. Lembrando, quando eu falei de gestão, que assim, fim de ano, férias,
esse ano em especial temos 1000 feriados, algumas empresas emendam, outros não, mas às vezes a empresa trabalha, mas o fornecedor não trabalha, enfim. Então, a gente tem que lembrar de contar com os imprevistos, né? Pessoas ficarão doentes, porque ficarão, né? Nessas últimas 6, 7 semanas que faltam para acabar o ano. Então, ou pelo menos até o Natal, né? Lembrar disso. Quando eu for fazer esse planejamento, essa organização, eu ponderar tudo. Então, eu acho que é o primeiro passo, eu iria por esse caminho, eu recomendaria meus clientes, é parar, né? Tira lá algumas horas para você ir lista. Tudo que você tem para entregar, ver quem vai estar de férias, ver os feriados, enfim, dá uma organizada na casa aí, para aí começar as ações. Decidir qual vai ser o planejamento de tempo e tudo mais. Eu iria num emergencial por esse caminho. Posso falar uma coisa? Aproveitando que a Marina falou, o que ocorre é mesmo o próprio líder, ele não consegue concluir as tarefas, acaba procrastinando, e os seus funcionários, porque não são capacitados para tal. Tá? E essa identificação é importantíssima, né? Por isso que muitas empresas, eles têm até calendários de treinamento para a função, para aquele determinado cargo. Para tá? minimizar, né? Para minimizar. Senão, você fica sem norte. Você fala, aí daqui a pouco a gente fala, olha, o José não sabe tal coisa, ensina ele tal coisa, dá um treinamento. Aí paga um treinamento caro em Harvard pro cara, o cara chega e não vai aplicar lá porque não cabe na empresa. Exatamente. Né? Isso acontece demais, né? Então, e tem um outro fator interessante, Camila, que eu acho que é o seguinte, que eu sinto que é o seguinte. Nas empresas onde eu faço o trabalho, é engraçado como o ser humano, parece que vai chegando o final do ano, ele vai entrando no modo final de ano. A vida não é modo final de ano. Parece que não vai ter janeiro, parece que vai acabar o mundo. A vida, ela é uma constante de acertos, erros, de execução, de procrastinação, mas eu percebo nos meus funcionários o quanto eles desaceleram nessa época para depois retomarem. E a vida não é assim, né? Então, você não entra de férias na vida. É muito interessante. E isso tudo a gente tem que observar. Se você tiver um planejamento bem feito, né? Eu sou contra você viver em cima de regras e planejamento. A vida não acontece assim, né? Isso que não entrou no 10ão. Não entrou no 10ão. Planejão, não tem planejão aí. Embora eu vá no show do Paul McCartney, eu sou mais John, né? Então sempre tem a divisão. Graças a Deus que você não vai no show do John. Graças a Deus que eu não vou no show do Paul McCartney que você vai. É melhor no Paul. Dá uma segurada. Mas eu sou mais John. E ele dizia o seguinte, a vida é o que acontece enquanto a gente planeja. Sabe? E a gente tem que prestar atenção nisso. Eu sei que era um malucão e tudo mais, mas ele fazia coisas que eu gosto. Ele dizia coisas que eu gosto. Então, você vai planejando, mas a vida vai acontecendo. Os imprevistos, né? Os imprevistos. E os imprevistos fazem parte. E fazem parte da nossa equipe também. Você falou, eles ficam doentes, eles têm problema de família. Então você tem lá no calendário, daqui a pouco o cara... Aconteceu agora comigo, um funcionário fala o seguinte, olha, é o seguinte, nós vamos ter que sair da minha casa, eu vou ter que mudar. Nós temos todo um cronograma para uma auditoria que nós vamos ter. Eu vou ter que mudar, eu preciso tirar pelo menos uma semana para mudança. E aí? E ele é uma pessoa extremamente importante para a execução daquilo lá num prazo X. Você devia ter treinado mais pessoas. Ele é um especialista. Pequenas empresas, você não tem como ter vários especialistas para caso aconteça alguma coisa. Então, toda essa identificação de entender que a vida é o que acontece enquanto a gente planeja é importante, porque aí você vê a limitação. Você dá, como se diz, incertezas em relação àquilo lá. Pequenas incertezas, isso pode, tal. E isso é importante que se tenha no planejamento. Pequenas incertezas, né? E entender como as pessoas são, capacitá-las para isso. Tanto culturalmente, que é a execução das coisas, como capacitá-las em comportamento. O que muita empresa não faz, capacitar em comportamento. Por isso que acontece, não acontece o que você planeja. Pegando um gancho dele... Eu acho que é isso. E lembrar que pessoas são pessoas, né? Ele falou isso de, parece que todo mundo vai desacelerando e tal. E tem porquês, né? Assim, é natural dessa época do ano as pessoas estarem cansadas. Elas, por mais que ele não goste do planejamento, as pessoas planejam no formato ano, né? Aqui começa, aqui termina, aqui eu tiro férias. Aqui, enfim, tem datas especiais que precisam ser...
interferem na empresa para isso, para aquilo, sazonalidades e tal. E os seres humanos são humanos, né? Então, por mais que esse líder, de repente, planeje, conte os feriados, conte quem tá de férias, tem todo um lado pessoal, emocional, mental de cada um, né? E se eu sou uma funcionária De acasos, importante... né, Marina? Acasos, acontecem coisas exatamente. no caminho. Ou eu sou uma super funcionária lá que sou o braço direito do líder, vou conseguir dar esse gás na equipe de fim de ano e não tô bem. Ou sou um membro da equipe, né? Temos vários e não tô bem, não tô legal. Tô num quadro depressivo, tô triste, não necessariamente depressivo, tô com um problema grande em casa. Então, talvez vale pensar que nesse momento é hora de boas conversas individuais também. Eu individualizar ali o meu tratamento para cada um, entender o que cada um tá passando nesse momento de fim de ano, o quão corrido está a sua vida, o quão turbulenta emocionalmente está, por qualquer motivo que seja, e ajudar a pessoa a não comprometer as entregas dela, ou, se for possível, delegar o que tá um pouco mais com ela para uma outra, ter o jogo de cintura aí, de administrar essa situação, para que todos entreguem o que, como grupo, a meta de fim de ano seja cumprida. Não tô falando nem só de metas, né, comerciais, mas o que você, como líder, o que essa equipe aceitou. Eu falei lá de traçar uma meta imposta, esse tipo de coisa. Às vezes vale uma conversa, entendeu? Você faz uma conversa em grupo, depois conversas individuais do tipo, gente, tem tudo isso aqui para acontecer em 6, 7, 8 semanas. Qual é a sugestão de vocês? Por onde a gente começa? O que vocês acham que dá? O que vocês acham que não dá? O que vocês fariam de diferente? Que erros que vocês já conseguem ver no meio do caminho que dá pra gente tentar minimizar aqui? Então, uma conversa em grupo mesmo, entendeu? E ouvir a equipe, né? Nessas você já até vai sentir quem tá mais, quem tá menos, por quê. E nunca ficar achando que você sabe os motivos do porquê fulano falou, porquê fulano não falou, porque não é assim que funciona, né? O líder, ele precisa chamar pra conversar e ouvir verdadeiramente o que cada um tem pra... tem pra falar sobre o que achou daquilo, enfim. Então, eu acho que uma reunião em grupo, se você tá nessa situação, né, tá vendo que tá acabando o ano, vai ficar coisa por fazer, não vão ter entregas importantes, ou vai ficar tudo corrido loucamente, e estressante para todo mundo, daí vem os conflitos, aí vem uma série de outros problemas, organiza, né? Entende tudo que você tem para entregar, e aí faz a reunião. Chama todo mundo, põe na mesa, pede sugestão, pede opinião, mostra, vê se todo mundo tá de acordo. É um caminho muito mais saudável do que uma imposição de, olha, gente, paciência, é a vida. É a vida, muitas vezes é. Mas tem formas de você conduzir essas situações que são mais difíceis, mais complexas. Eu iria mais ou menos para esse tipo de caminho. Deixa eu só falar mais uma coisa em relação ao que a Marina está falando. Eu tenho esse livro aqui, eu gosto muito, é um livro meio de cabeceira. De Fernando Pessoa, é aqui que mostra, né? Fernando Pessoa, é difícil encontrar esse livro, né? Eu comprei numa livraria famosa lá em Lisboa. É muito difícil você encontrar aqui no Brasil, mas encontra, óbvio, hoje você encontra tudo. Tem uma frase dele que vai bem dentro do que você falou, dessa questão de chamar, de conversar, de ter as pessoas com você e entendê-las. Fernando Pessoa, não sei se vocês sabem, ele era um filósofo também. Ele não era só esse grande poeta, né? Ele tem uma frase que eu acho linda, que é: vivemos todos neste mundo a bordo de um navio saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Eu acho fantástico. Excelente. Isso. Acho fantástico. Se você, como líder, reconhecer essas necessidades do seu liderado e que ele também tem o que oferecer nessa viagem, né, você vai fazer uma boa liderança. Você vai ter a possibilidade de um engajamento muito maior, porque ele faz parte daquilo. Então, o próprio planejamento vai ser mais facilmente executado se você tiver essa amabilidade de viagem. Nós estamos no mesmo barco. Se você está num navio, a gente já pegou navio, já fez o cruzeiro e tal. Você conhece as pessoas, você não sabe como elas são, mas você trata todos bem, você participa, você sabe? Então é essa amabilidade como se a gente estivesse viajando. Né? Eu acho muito interessante. Pegando o gancho do livro, tem um livro que chama Qual a Tua Obra? Do Cortella. E nessa obra nesse livro ele fala isso, ele fala assim, que as pessoas, elas engajam muito mais com o que elas sentem que elas ajudaram a construir.
Então, eu me dedico muito mais, eu tenho mais motivação, eu conecto muito mais com uma obra conjunta do que com algo que falam, faz assim, desse jeito, nesse prazo. Entendeu? Então, quando eu ajudei na construção, quando eu dei ideias, quando minhas ideias foram minimamente ouvidas e aceitas, né? Às vezes não dá para aceitar mesmo, não cabe. Às vezes o líder tem informações, né? Que a equipe não tem e por isso que não dá. Enfim, o líder espera-se que ele tá mais preparado, inclusive. Por isso que ele tá nesse cargo e ele talvez vislumbre algo que a equipe não vislumbrou quando sugeriu. Mas assim, quando eu consigo aceitar as sugestões e as pessoas se sentem donas daquele projeto também, elas se conectam, elas engajam muito mais do que soluções prontas, né? Tanto que é uma técnica de coaching, né? Para quem tem quem goste, quem não goste do coaching, mas é uma técnica do coaching e de outras formas de mentoria e até de terapia, a pessoa encontrar a solução, né? Não, às vezes é óbvio pra você, pô, mas fala isso pro fulano, pô, mas vai por esse caminho. E não, é tipo, como ela resolveria isso? Porque a chance dela dar essa solução, se comprometer e fazer, é muito maior do que eu falar, ó, a solução é essa, faz. A chance dela procrastinar, arrumar uma justificativa pra não fazer é enorme. Porque ela sabe do repertório que ela tem. Você não sabe do repertório que ela tem. E porque é isso, a gente gosta de... você cuida mais do que você é dono. Sim. Né? Você tem um carinho maior pelo que é seu. Eu cuido mais do meu carro do que do carro do vizinho. Eu cuido mais do meu jardim do que do jardim do vizinho. Por mais que eu goste do vizinho e ajude ele. É igual com projetos. É igual com questões da empresa. Então, o que eu me sinto parte daquilo, eu dou mais atenção. Eu foco mais. Eu tenho mais carinho. Então, eu acho que eu iria assim por esse caminho. E você? Quero saber também. Eu falo muito isso, né? Eu concordo muito com essa linha de o líder, e é uma das coisas que diminui a solidão do líder. Eu vejo pessoas que se colocam no cargo de liderança como tendo que dar todas as respostas, tendo que saber tudo. Estou aqui, eu tenho que decidir, eu tenho que saber, eu tenho que fazer, né? E eu sempre falo isso para os nossos clientes. O líder, ele não precisa saber dar todas as respostas. Ele precisa saber fazer boas perguntas, ele precisa saber envolver a equipe nessa elaboração desse plano de ação, ele precisa saber vender as ideias para a equipe. Um bom líder, ele precisa fazer essa equipe comprar ideia, não só metas, né? Mas que planos nós temos aqui. Então essa é uma dica que eu acho muito legal para esse final de ano. Junta toda a sua equipe, né? Faz uma reunião e fala, galera, a situação é essa, nossa meta é essa. Precisamos entregar isso, isso e isso, lista, né? Como vamos resolver? E tem uma dica de um dos roteiros que eu gosto de usar muito, roteiro de reunião, e tem uma dica que eu coloco lá e que as pessoas geralmente ignoram. Faça a equipe pensar no que a equipe faz bem. A gente vai muito em cima de problemas, né? Erros, quais né? os nossos erros, quais os nossos problemas, a gente precisa consertar, precisa revisar. Faz parte do trabalho do líder também fazer a equipe olhar para si e se valorizar. E saber o que essa equipe faz bem. Então, eu gosto muito de começar as reuniões de virada de mês. Tem um roteiro, né, de reunião que eu sempre recomendo para os clientes, nossos alunos da mentoria. Tem um roteiro de reunião de virada de mês, que é o momento do líder parar com a sua equipe e fazer um fechamento. Como foi o mês que passou e o que queremos daqui para frente. E a gente começa avaliando o que a gente fez bem. Quando eu paro para pensar o que eu fiz bem, isso dá em mim esse gás. Renova em mim a tal motivação. Me faz lembrar no que eu sou bom. E depois que eu lembrei ali do que eu sou bom, aí a gente vai pensar nos próximos passos. Então agora, mais do que nunca, o líder tem que não só puxar essa equipe para o seu melhor, mas lembrar essa equipe o que eles fazem bem. O que nos trouxe até aqui? O que acertamos ao longo do ano? E a gente tem que usar isso como trampolim para esse final de ano aí, para que a gente tenha um fechamento com chave de ouro. Existe, vocês falaram muito bem sobre isso, né? Existe diferença entre motivação e engajamento. Uma pessoa, uma equipe pode estar engajada, mesmo desmotivada. Quando eu me engajo em algum resultado, me engajo em alguma meta. E eu posso cumprir com essa meta, eu posso cumprir com essa responsabilidade mesmo em dias que eu tô desmotivada. Motivação é um sentimento, né? Ele oscila. Então, quantas e quantas vezes a gente vai trabalhar mesmo sem estar motivado, a gente vai pra academia mesmo sem estar motivado, mas a gente tá engajado. Engajado no resultado. E para eu me engajar em algum resultado, eu preciso ter um envolvimento emocional com aquilo.
E eu vejo que esse é o ponto que os líderes deixam muito por fazer. Eles falam muito em números, resultados, vamos entregar, né? Vamos fazer, vamos acontecer. E eles esquecem de fazer esse envolvimento emocional da equipe com aquele resultado. Pô, esse ano eu participei da imersão na Disney, né? E o método Disney fala o tempo inteiro sobre orgulho. Quanto tempo faz que você, líder que está me vendo, não olha para sua equipe e não faz eles sentirem orgulho deles mesmos? Você quer alguém mais motivado do que alguém orgulhoso sobre o que faz, né? Orgulhoso daquilo que realizou, orgulhoso dos desafios que venceu? E eu vejo que muitos líderes também resumem os problemas da equipe, como vocês bem falaram, à falta de motivação. Ah, eles não estão entregando, eles estão sem ânimo, eles estão desmotivados. Ah, eles não saem o celular, eu quero alguma coisa para motivar a equipe. E muitas vezes não é motivação o problema. É falta de treinamento. E o pior, cara, que o que eles fazem? Eles pegam, começam a enfiar dinheiro em forma de salário, comissão, qualquer coisa, para motivar. Pois é. Né? Esse é um outro problema, outro um ótimo problema assunto pra muito gente sério. falar. Provavelmente você vai falar alguma coisa a respeito disso. Mas eu vejo muita empresa fazendo isso. Ah, não, ele está desmotivado. Faz o seguinte, aumenta, não sei o quê, dá mais 200, Vamos dar uma 500. comissão. Vamos dar alguma coisa para eles. É. Inclusive, ser uma política de salário, e aí fica aquela maluquice dentro da folha de pagamento dele, e tu por fora não deixa o outro saber. É só falar não deixa o outro saber, no dia seguinte já está sabendo que está ganhando um a mais por fora. Né? Então, isso acontece muito na pequena empresa. Né? E eles confundem isso. O dar, o reconhecer o trabalho do cara com querer comprar a motivação dele. Isso não dá, né? Eu quero te fazer essa pergunta, Edu, para você responder. Mas antes, só para eu concluir a linha de raciocínio. Eu acho importante isso, né? O líder e os gestores saberem olhar para a equipe e, como a Marina bem falou, ouvir e identificar. Qual é o problema aqui? Não se resuma à falta de motivação. Será que essa pessoa está passando por algum outro problema fora da empresa? Será que ela não tem o treinamento adequado para isso? Será que ela não tem os recursos, né? A gente não pode adivinhar. O líder mãe de Ná, né? A gente não pode ser o líder mãe de Ná, que é aquele que adivinha tudo. A gente tem que parar, ouvir e perguntar. E nesse momento de final de ano, é um momento super propício para o líder sentar com a equipe e fazer essas reuniões individuais, em grupo, porque a gente falou sobre a queda que todo ser humano tem nesse final de ano, porque bate o cansaço, né? A gente tá todo mundo numa reta final, né? A gente faz os planos anuais. Então a gente sabe que tá todo mundo na reta final. E eu tô frustrado comigo mesmo. Às vezes o meu problema não é com a empresa. Eu fiz um plano para mim e eu tô encarando ali a realidade que a gente tá em novembro e eu ainda não cumpri nem metade do que eu prometi lá em dezembro do ano passado. Então, às vezes, é uma questão da pessoa com ela mesma. Mas, independente disso, todo ser humano tem na sua natureza a vontade de se melhorar. Todos temos. Enquanto estivermos vivos, queremos nos melhorarmos. Queremos nos melhorar. Curso de português, anota aí pra mim. 2024. 2024, português. Enquanto estivermos vivos, queremos nos melhorar. E nesse momento de final de ano, estamos todos assim, reflexivos, parando para olhar a nossa própria história. Então, o líder pode se aproveitar desse momento e puxar esse gancho com a equipe. É uma hora super propícia para sentar com cada um e falar, vamos lá, vamos pensar em parceria. É diferente um líder que senta em parceria para ter, né, esse estímulo e esse incentivo do que o líder que senta para dar sermão. Escuta, você acha que esse seu ano foi bom? É isso? É resultado que se apresente? São coisas diferentes. Ou ironia, né? Muito usam na ironia. Você falou uma coisa de ver o melhor deles, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora. Nós estamos... É dia 6, né? Aconteceu, acho que quarta-feira passada, não sei. Teve um jogo de futebol, Palmeiras e Botafogo. E eu não vou falar sobre o jogo, eu quero falar sobre a atitude do técnico, né? O que houve? No final teve uma entrevista com o goleiro do Palmeiras lá. E o que ele falou? O goleiro falou o seguinte, olha, eu não quero ficar aqui falando muito, eu quero falar na atitude do nosso técnico, do Abel. Ele chegou no vestiário e falou, não sei se você sabe... É que eu acho importante isso, explicar, né, sabe, o que estava acontecendo no jogo. Para quem não acompanha futebol, tava o primeiro tempo, o Botafogo começou a ganhar de 3-0, fez 3 gols, 3-0 para o Botafogo, e com um esquema lá que eles iam enfiar uns 5-6. Né? Então, a viola em cacos, para quem é palmeirense, a viola estava em cacos. Foram para o vestiário, voltou e o Palmeiras ganhou de 4-3. Né? Anulando completamente toda a estratégia que o Botafogo tinha feito. E sabe o que o técnico falou para eles? Falou, olha, eu não sei o que aconteceu,
mas o que vocês fizeram foi o pior que vocês fizeram até hoje. Não sei o que aconteceu. Vai lá, ele só falou isso. Vai lá e fazem o que vocês sabem. Virar o jogo para 4-3. Eu ia falar isso. Eu ia pegar esse gancho. É um negócio impressionante. Isso, o jogador e dois jogadores falaram. O técnico falou isso. Não deu bronca, não falou nada. Vocês fizeram o pior de vocês. Agora vai lá e faz o que vocês sabem fazer. E Olha que viraram o legal. jogo. Imagina se esse técnico demonstra afobação, Nossa, preocupação. xinga. Eu ia pegar isso. Em algum momento você falou, né, de mostrar o que a equipe fez bem. Que a equipe E sabe mostrar fazer, a confiança que você tem. É. Que foi o que ele fez, de que eles vão resolver essa Vai lá e situação. faz. Tudo isso É. aqui, ó, que tá em cima da mesa, que precisa ser entregue, as características comportamentais positivas deles e que você confia. Por isso que eles estão na equipe. Porque fulano é muito organizado, porque ciclano é muito criativo, porque o outro é um trator e resolve tudo rápido. E você demonstra nessa reunião que você conhece eles, você sabe os pontos fortes de cada um. Que confia, né? Essa é a questão, que você confia que aquela equipe vai dar conta de resolver esse imbróglio E que aí de você fim de acredita, ano. né? Exatamente, que você acredita que eles naquela dão equipe. conta. Marina, ele é- Isso falta muitas vezes, né? Falta na É. equipe. Falta no líder. E ele, mais do que isso, se você assistindo futebol, você vê os comentaristas, não, agora ele vai ter que mudar isso no segundo tempo, mudar aquilo. Ele entrou com o mesmo time. Os comentaristas falaram, ele tá querendo tomar. Ele quer uma confusão, mulher. ele quer confusão, esse cara. Ele tava perdendo, né? Mesmo Ele não- time. Ele não Ele modificou- demonstrou que ele Ele confia, não né? modificou nenhum pro funcionário All dele. in, né? Como É. fala isso no All in. All in. All in. É. Ele pegou e falou, vai ao mesmo time e façam o que vocês sabem. Porque é a mensagem que Absurdo. você passa, né, pra equipe. É. É muito mais a que a gente fala. Falar é importante, mas o que você faz também, né? Não adianta falar, eu confio em vocês, eu sei que vocês estão muito bom, mas façam o que vamos você faz de melhor, mas eu vou substituir trocar esse, esse vamos por substituir. esse. Ele não É fez. quase que contraditório, né? É. Então, é um exemplo, é um case muito legal É, para a gente, inclusive, levar isso para os empresários. Porque, sabe, recortar isso daí, pegar a entrevista do jogador e falar, olha, esse é o líder. Mas porque também ele sabia que a equipe estava preparada, Sim, né? Uma coisa ele é você confiava na acreditar equipe. em uma equipe que mereceu a sua confiança ali, já demonstrou que merece a sua confiança. Outra é o líder também que é cego, não tá olhando para a realidade da sim, equipe, sim, não sim. tá olhando para o que tá acontecendo e só fica empurrando essa equipe ladeira acima. Então, e tem um outro, né? tem o líder pessimista, né? Que a gente encontra demais nos treinamentos e tal, que é... Não, mas a gente acabou de passar por isso como empresa, né? Fecharam uma sequência de treinamentos com a gente e um dos grupos falaram, esse grupo é muito difícil, eles são pessoas muito simples e não tem estudo, né? Vai ser muito difícil de você treinar, a gente dá ordem simples, eles não cumprem e tal. E foi sensacional. Nossa, foi um dos melhores treinamentos que a gente já fez até foi hoje. Foi muito legal. É. E eles eram pessoas, né, tímidas, introvertidas, super se entregaram até para dinâmicas, né? Enfim, o que acontece? O líder, às vezes, ele só consegue enxergar o que tá dando errado. Só Nossa. consegue enxergar aquele comportamento ruim ou aqueles 3 comportamentos ruins que a pessoa tem. Eu não tô falando que as pessoas não precisem. Óbvio que precisam. A gente acabou de falar aqui de treinamento, elas precisam. Cada um tem que querer se desenvolver tecnicamente e comportamental, né? É o esperado. Você tá aqui na vida, você espero que todos fiquem muitos anos ainda, né? Quem é jovem, e você vai ficar assim? Desse jeito que você é? Tipo, mais 30, 40 anos? Não, vai se desenvolver. Mas o líder, muitas vezes, está, pelo momento dele, né? De afobação de fim de ano, tá pessimista. Tá com um olhar tendencioso a só ver o que é ruim. E deu errado. O que deu errado. Em feedback, a gente vê muito isso, né? Agora é momento de feedback, fim de ano e tal. O pessoal vai falar sempre dos pontos de melhoria e esquece que tem horas em que você cobra, tem horas que você fala de melhoria, mas tem horas que você tem que levantar a bola, colocar seu time lá no alto, independente de... Você não vai mentir, você não vai ser falso. Ah, eu acho fulano fraquíssimo, vou ficar aqui elogiando. Porque a nossa intuição, o nosso sexto sentido percebe isso, né? É um outro assunto aqui dos microsinais, mas enfim, você não vai passar a verdade. Mas com certeza aquela pessoa faz algo de bom. Alguma coisa Com boa. certeza ela tem algum talento, ela tem algum dom. Talvez não aflorou por falta de oportunidade, porque ela tá na função errada. Mas é o papel do líder. Cara, o que essa pessoa tem de bom? Como ela colabora, ela é educada, ela é gentil, ela é organizada, ela é rápida, ela é extrovertida, ela é o que tem o formador de opinião, que tem lá o grupo na mão e eu consigo, através dela,
enfim, animar, trabalhar o engajamento, enfim. Agora é o papel do líder, né? Agora vai separar os homens dos meninos. É nesses momentos que a gente vê o que... Enfim, quem é o bom líder e quem é o que vai se acabar sofrendo pelo momento, né? E aí, em vez de animar a equipe, trazer consigo, enfim, aquela afobação, aquele estresse, aqueles 1000 conflitos pra acabar o ano. Eu vejo que os líderes também têm muita dificuldade, também é uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha, sobre cobrar a equipe. Não sei a hora de cobrar, não sei a hora de motivar, não sei se devo cobrar. E como se o cobrar fosse um problema. Cobrar, e aí eu sempre respondo isso, cobrar faz parte do dia a dia do líder. Você está se comunicando, você está delegando, você está cobrando, você está treinando. É uma forma de comunicação. E se a sua equipe tem um resultado que ela precisa entregar e não está sendo entregue, a gente precisa cobrar. O problema que as pessoas não vão além do cobrar é: eu estou incentivando, eu estou cuidando. O Bernardinho fala muito sobre isso. Outro dia eu estava vendo um podcast que ele falou: ser um bom líder é igual você ser uma mãe exigente. Você exige, você cobra, você puxa e você cuida. E muitos líderes por aí só cobram e esquecem de cuidar, esquecem de olhar para o outro ser humano, esquecem de tratar as pessoas como pessoas, né? Às vezes o líder, ele quer só os braços da equipe, ele quer comprar só os braços da equipe. E a gente fala, o líder precisa comprar o coração da equipe. E não no sentido de ser amiguinho, né? Tem muito líder também que acha que para ser bom precisa ser um amigo pessoal, conhecer a vida pessoal da pessoa. Não necessariamente isso é necessário. Não necessariamente. Não necessariamente esse é o melhor caminho. Mas você precisa tratar aquela pessoa como um ser humano. Parar pra ouvir, parar pra perguntar, elogiar, reconhecer o que ela faz bem. E aí houve aqueles comentários: mas pô, eu já pago ela pra vir trabalhar e eu ainda tenho que ficar ali bajulando, né? Tem gente que vai: mas tá tudo muito mimimi. Mas não é sobre isso. Realmente, tem situações em que as pessoas estão frágeis demais e não conseguem tomar uma bronca ali de business, né? Pô, isso aqui deu errado. Não uma bronca agressiva, mas uma correção. Isso aqui tá errado, foi mancada, tal, não sei o quê. E que já, meu Deus, não é assim também. Mas a questão o que você acabou de falar. A pessoa vai vir trabalhar, é isso. Você tem as mãos. Se você quer engajamento, se você quer motivação, se você quer diminuir conflito, se você precisa que tá num momento atribulado e precisa que dê um gás um pouco maior, você precisa do coração ali. Só as mãos não vão te entregar. Então é o que você quer, né? Como você quer conduzir essa equipe? Você pode ser preto no branco ali de, eu pago eles que façam o trabalho deles, eu não vou cuidar. Pode. Você vai colher os frutos disso pro bem e pro mal. E vice-versa, né? Quando você cuida, você consegue ir além do só tô com as mãos, com os braços aqui deles. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou dos roteiros de reunião e eu lembrei que e falou de dinâmicas e falou de ferramenta. E eu lembrei que há poucas semanas a gente estava discutindo uma sequência de 3 aulas que você vai dar muito em breve de fim de ano, né? E nos roteiros que a gente montou, que eu vi você preparando, tinha ferramentas, né? Que ajudam nesse momento de entender os momentos, de avaliar a satisfação do funcionário, o que motiva ele. Você tem uma ferramenta para isso, para você descobrir individualmente o que motiva cada um, não é? Sim, sim. Eu lembro que discutimos sobre isso semana passada. Sim, bem lembrado. Deixa eu até aproveitar para falar para vocês que agora, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, eu vou dar 3 mentorias ao vivo especiais focadas nesse final de ano. Eu tô chamando de engajamento com chave de ouro. Vamos vencer juntos nesse final de ano. E eu gosto muito de dar para vocês as ferramentas práticas, roteiros de reunião. Então a gente vai falar primeiro sobre quais são as ações do líder agora para aumentar o engajamento da equipe. O que esse líder tem que fazer, como esse líder deve se comunicar com a equipe. A gente vai ter uma mentoria só sobre isso. As ações e a comunicação do líder que aumentam o engajamento da equipe nesse momento de final de ano. Nós vamos ter uma outra mentoria focada nas ferramentas, roteiros de reuniões, roteiro e ferramenta para você fazer um feedback. Feedback não é só o one-on-one, né? Que muitas pessoas falam, a conversa no tete-a-tete. Feedback, você precisa formalizar. A gente usa um PDI, que chama Plano de Desenvolvimento Individual, que é uma ferramenta muito simples, que faz com que o líder e o seu liderado tenham ali formalizado o plano de desenvolvimento de cada um. Quais são as ações, quais são as metas que esse liderado tem que entregar para você e dentro de qual prazo. O principal disso tudo é você fazer a pessoa pensar em conjunto com você. Quais são as soluções que a pessoa vai te apresentar? O que ela vai trazer para você?
E nós teremos a terceira mentoria especial que a gente vai fazer juntos o plano para 2024. O planejamento de ações e metas numéricas e comportamentais para 2024. Como você, desde já, consegue fazer em conjunto com a sua equipe esse plano aí do ano que vem, para que vocês já saiam com o pé direito em 2024. Então, vão ser 3 mentorias ao vivo, agora nos dias 28, 29 e 30 de novembro, com conteúdo completo, super prático, para você participar com a gente e já aplicar diretamente aí com a sua equipe e fechar esse ano realmente com chave de ouro, com uma equipe vencedora, tirando o melhor proveito dessa fase e desse momento de final de ano. Para você fazer a sua inscrição, o link está na minha bio do Instagram, Dona de Empresa. É só você clicar lá para participar com a gente. Corre, porque são 3 lotes, tá? Hoje, nesse momento que o podcast está sendo postado aqui, você ainda consegue adquirir a sua inscrição com o preço do primeiro lote. Mas vai virando de tempos em tempos, então corre e aproveita lá para garantir a sua vaga, tá bom? E eu já vou te fazer perguntas que vão me fazer quando verem isso. Clientes e tal. Para empresa e equipe de qualquer porte, se eu tenho 2 funcionários ou se eu tenho 20 abaixo de mim, serve para qualquer um, qualquer porte? Serve. Qualquer tamanho de equipe, qualquer ramo de atividade. As pessoas perguntam muito, né? Qualquer ramo de atividade, qualquer tamanho de equipe. É para um líder que lidera pessoas. Se você lidera pessoas, o conteúdo vai ser para te ajudar nesse momento. A minha equipe precisa estar em algum grau escolar ou de maturidade profissional para que eu consiga aplicar essas ferramentas? Ou eu consigo aplicar com qualquer um? Não, você consegue aplicar com qualquer um. Um dos nossos diferenciais, né, da Manacá é justamente pegar essas metodologias e todas essas ferramentas super avançadas e desenvolvidas de gestão de pessoas e traduzir para uma linguagem simples. Uma linguagem que pequenos, médios, até a grandes empresários. A gente tem alunos na mentoria que são funcionários, né, líderes de empresas multinacionais e que aplicam as nossas ferramentas e têm ali resultados. O nosso principal foco é justamente direcionar o líder para falar com aquele ser humano, para ter um alinhamento claro, ter uma conversa precisa, para que os seres humanos ali estejam mais em contato, para que a conversa seja direcionada para o resultado produtivo. Então, qualquer tipo de escolaridade, qualquer formação, você consegue aplicar essas ferramentas e ter bons resultados com a sua equipe. Posso falar? Tem mais uma pergunta que sempre me fazem. Se eu não sou um líder tão bom com pessoas, né? Até um amigo meu falou, ele já era líder, mas agora ele foi promovido a gerente. E ele tem várias lojas, não vou entrar nos detalhes aqui, mas várias lojas que ele coordena, que tem seus próprios gerentes e tal. E ele virou pra mim e falou, no fim, eu descobri que eu tinha que ter estudado psicologia. De tudo que eu estudei, eu tinha que ter feito psicologia. E aí é isso que eu quero saber. Eu sou um líder que tenho 0 habilidades com pessoas. Ou é a minha primeira liderança, ou eu sempre fui mais durão, ou sou mais tímido. Enfim, não sou um líder super do oba-oba, super extrovertido. Eu consigo aplicar essas ferramentas? É uma das perguntas que eu mais recebo. Se você é esse líder, eu digo que você precisa para ontem entrar nessa mentoria com a gente. Porque se você não souber conduzir a sua equipe agora, se você ficar nessa dúvida, né, não souber como falar, não souber como puxar, você pode ir para um dos 2 extremos. Ou você vai puxar demais e a corda vai estourar, ou você vai puxar de menos e aí você já pode decretar que dezembrou aí na sua equipe e o resultado vai ser mínimo. Então, sim, se você não tem nenhum tipo de experiência com liderança, chegou agora, né, não tem muita experiência nessa lida com pessoas, você precisa estar nessa mentoria comigo, nesses aulões comigo, porque a gente leva tudo mastigado, a gente leva todo o passo a passo. Inclusive, você já pode se preparar, porque em janeiro eu vou abrir a próxima turma do Liderança Descomplicada na Prática, que aí esse sim é um programa completo de acompanhamento. São 3 meses que eu acompanho os líderes na prática e você vai poder aprender tudo comigo também, tudo que você precisa aprender sobre gestão de pessoas, sobre comportamento humano, as ferramentas de gestão de resultados. Você consegue encontrar isso comigo lá também. Esse segundo que você falou é mais longo, né? Aí é algo de um acompanhamento mais longo. E esse primeiro é pra virada de ano, né? Isso. Pra fechar o ano e começar com a equipe mais engajada no ano que vem. É isso, é uma curtinho, 3 aulas, resolvemos. 3 aulas seguidas, é uma terça, quarta e quinta-feira à noite, das 7h30 às 9h30 da noite. Você
para ali para estarmos ao vivo, são mentorias ao vivo, tá? Não é gravado, nós vamos ter as nossas trocas. Eu vou querer ouvir quem tá ali comigo. No final das mentorias, eu sempre separo um tempo para ouvir dúvidas individuais, estar respondendo ali eles. Os sócios, não sei se eles já sabem, mas eles vão estar comigo ao vivo ali também, para dar esse suporte para todo mundo que esteja ali com a gente, porque a gente quer justamente isso, né? Quando a gente pensou nesse produto, a gente pensou em dar essa ajuda para vocês para vencer nesse final de ano. O que é que o líder, ok, chegou nesse final de ano, tem muitas melhorias para eu fazer para o ano que vem, já sei, tem as promessas, né, de final de ano, tem um monte de coisa para fazer. Mas eu tenho que passar para o ano que vem. Até eu chegar no ano que vem, eu preciso tirar o melhor proveito desse ano. Então, nós desenvolvemos essas, são 3 mentorias ao vivo. Você fica com acesso às reprises para assistir depois. Vai ter material de apoio, vai ter as ferramentas práticas para você receber e implementar com a sua equipe express. 3 dias ao vivo com a gente, para você já saber, sair dali sabendo direcionar melhor a sua equipe ainda esse ano. Boa. Eu achei interessante porque a gente fala, tem ferramentas, faz isso, faz aquilo, né? No que a gente conversou até agora. E a pessoa deve estar, tá, como? Né? E aqui não tem como eu abrir uma ferramenta, ficar explicando, mas aí nas aulas você consegue Vou passar tudo. ensinar tudo. Então, roteiro para reunião de feedback, PDI, né? Essa ferramenta para fazer o plano de desenvolvimento individual com a equipe. Nós vamos falar sobre metas SMART, que é uma pergunta que eu quero fazer para você, Edu. O que são essas metas SMART? Ou seja, como o líder traça metas possíveis e alcançáveis para a equipe? Nós vamos falar sobre isso. Tem ferramenta para identificação de motivadores, né? Os famosos motivadores, a motivação. Nós temos ferramenta para isso. E nós temos uma pesquisa de clima organizacional que nós deixamos de sugestão para que os líderes apliquem com as suas equipes, justamente para que a gente já comece 2024 com essa equipe mais envolvida. Entendendo quem é essa equipe que eu tenho na mão de verdade, né? Isso, Tá, exatamente. beleza. Obrigada. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu quero que a gente... Mas eu queria antes falar para ele quer você. falar. Tem que levantar a mão na hora da pergunta. Porque estamos no Zoom. Vai, então vai. É sobre esse assunto ainda? É sobre esse assunto. Então vai. É interessante, essas ferramentas são interessantes porque elas são também multiculturais. Eu vou dizer por quê. A gente hoje, nesse teu curso, nesse teu treinamento, você tem gente da Espanha, Portugal, Estados Verdade. Unidos. Verdade. E são culturas diferentes. Verdade. E eles estão, e temos depoimentos disso, É verdade. deles, Que lideram franceses, americanos. Espanhóis. espanhóis. Então, Verdade. até a semana passada, né? A gente teve um diálogo com alguém que lidera culturalmente pessoas de outros países, não em seus países de origem, com dificuldade e utilizando a ferramenta, eles criaram muita facilidade. E que Isso a além gente usando multicultural. essas ferramentas, né? ferramentas, E enfrentam a barreira de tem um estrangeiro Tem me um liderando em estrangeiro. vez de dar a vaga pra mim, né? Um americano ou pra um americano. E ele, além de tudo, né? Essa pessoa que falou pra O aluno, gente, né? depois Nosso aluno. acho que ele autoriza até a gente a liberar o depoimento dele, mas ele fala, né, que ele aplicou as ferramentas, tal, e que foi muito fácil e que deu tudo muito certo lá, né? Então Ele é conseguiu importante avançar várias etapas ali com a equipe. Ressaltar que é multicultural. Verdade. Então, na minha empresa não dá para aplicar. Dá para aplicar literalmente em todas as culturas do mundo. Então, na tua empresa dá para aplicar. Caramba, a gente tá chique agora, hein? Muito Agora tá chique. internacional. Eu levantei a mão. Por isso que a gente faz podcast. Por isso que agora a gente faz podcast. E eu gosto muito, né, de simplificar as coisas. A gente também vai muito nessa linha. E é porque é o simples que funciona, né? É o simples que é geralmente o mais eficaz. Quando a gente mais complica as coisas, mais a gente costuma ter problema. E fica uma parafernália, né, visual ou mental. E aí a gente não consegue ter o resultado. Sim, sim. Então é importante a gente ir por esse caminho do simples mesmo. Ótimo. Minha pergunta agora. Vai lá. Eu quero que todo mundo responda ao mesmo tempo. Tá? Eu vou falar já. Tá bom? Você vai responder também? Sim. Vixe, Maria. Vocês acham que elogiar demais estraga a equipe? Espera. 1, 2, 3 e já. Não. Não. Ó, gente, não foi combinado. Não foi combinado. E me dá uns calafrios aqui quando elas perguntam essas coisas. É o medo, né? É o mito. Mas eu vou elogiar demais, vai ficar folgado, vai ficar se achando, vai parar de render porque tá se achando. É o que a gente escuta, né? E é o mito, né? Ainda bem que concordamos com isso. Da próxima vez avisa Nem com tudo, tudo, Não né? tá no roteiro essa, ó. Depois a auditoria pode revisar, que essa não tá no roteiro. Que, aliás, a gente sempre faz roteiro pra só nada. deixar de lado. Mas é importante, eu gostaria que a gente realmente quebrasse esse mito, né? Que o elogiar demais estraga. Primeiro, eu queria falar que existe diferença entre bajulação, Sim. elogio e reconhecimento. Bajulação
comentários soltos e vazios, né? Ai, que linda! Ai, nossa, você tá ótima! Ai, e geralmente tem um fundinho de falsidade, que cai naquilo que a Marina falou, né? Eu tô querendo falar só pra agradar. Não necessariamente é algo que eu realmente quero valorizar na pessoa, né? E bajulação, nós somos totalmente contra. Quer falar junto? É pra continuar Um, dois, falando. três, já. É gincana aí. Contra. Tem a Agora, elogio. Então, bajulação, nós somos totalmente Contra. elogio. Elogio é algo sincero, é algo que deve ser feito, deve ser falado pra alguém. E elogio, ele é em cima de uma opinião. Né? Então, sua blusa tá bonita, gostei da teoria do 10ão, né? É um elogio. Eu posso falar coisas positivas para as outras pessoas e é muito válido. E tem o reconhecimento. O reconhecimento é o que a gente mais recomenda que o líder faça. Porque quando eu entro no caminho do reconhecimento, eu mostro para a equipe um comportamento dela. Eu elogio um resultado que aquela pessoa me entregou e eu mostro para ela qual foi o comportamento dela que fez aquilo acontecer. Então, quando eu faço esse reconhecimento, eu reforço positivamente aquele comportamento. Eu me aprofundo. Então, uma coisa é eu chegar para minha equipe e falar: equipe, vocês arrasaram, parabéns, muito bem, nossa, hoje foi ótimo. Vale, não deixe de fazer, vale. Agora, outra coisa é você falar: equipe, vocês mandaram muito bem na reunião hoje. Vocês apresentaram argumentos, vocês fizeram uma preparação ali de números, vocês souberam responder todas as perguntas que fizeram pra gente na reunião. Eu percebi que vocês estavam muito preparados e a gente passou a segurança que a gente precisava nessa reunião. Parabéns, vocês arrasaram. Percebe como a gente vai muito mais, né, lá no fundo? Então, o que a gente recomenda pros líderes é o reconhecimento. Você tem que dar um sinal, 1, 2, 3 já. Você não falou já? Eu preciso Da campainha. Da campainha, O que os líderes devem fazer é reconhecimento. E reconhecimento demais não estraga. Quem que vai deixar de fazer algo que ouve que faz bem? Se alguém chega pra você e fala: nossa, como você fala bem, como você atende bem, como você é simpático, você vai falar: ótimo, já posso deixar de fazer então, né? Não é assim que funciona. Vou pedir pra Má dar a explicação de comportamento humano em cima disso. Por que elogiar demais não estraga? Na verdade, é assim, você reforça positivamente aquele comportamento. Eu gosto de, às vezes, trazer os exemplos para a vida pessoal, porque não necessariamente quem tá ouvindo tá numa posição de liderança agora. Às vezes o liderado tá ouvindo porque interessa algum assunto e relacionamento todo mundo mais ou menos entende, né? Todo mundo já passou por algum. Então, um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente entrar nesse assunto, é assim: imagina meu marido vai e prepara um jantar para mim. É algo que ele não costuma fazer. E aí ele resolve, numa quinta-feira, sem motivo nenhum, cozinhar. Compra o peixe, faz o arroz, faz um risoto, sei lá. Prepara um prato lá pra mim. E aí eu chego e tá aquela bagunça na cozinha, né? Mas ele pôs a mesa, a gente janta e tal. E aí, no final, eu quero elogiar, eu quero reconhecer. Então, eu posso falar: amor, nossa, que delícia que ficou. Ficou muito bom esse peixe. Adorei o risoto. Só tô agora mirando ali a cozinha pensando: meu Deus, como eu vou lavar toda aquela bagunça, tal. E posso te dar uma sugestão? Da próxima vez, quando você for temperar o peixe, você põe um limão um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado. Eu elogiei, né? Eu reconheci até. Falo um pouquinho mais sobre a diferença pra te complementar depois. Mas você percebe que eu fui pra pontos ruins? Eu mencionei 2 coisas que não precisavam ser mencionadas. Eu mencionei a louça, eu mencionei que ele poderia ter feito um pouquinho melhor. Não era a hora, né? Não era a hora. Se eu tivesse falado assim: amor, que delícia, esse peixe, eu senti que tem um limão de fundo, achei que tava muito suave, muito gostoso, o risoto tá uma delícia, nossa, eu gostei muito que você se organizou e preparou isso de surpresa, eu fiquei muito feliz, tô me sentindo importante e tudo mais. E não falo uma sugestão de melhoria, e não falo um toquezinho aqui, porque o líder, ele mistura tudo, né? Ele aproveita pra dar um toquezinho, ele aproveita pra uma correçãozinha. Qual dessas 2 vai motivar mais o meu marido a fazer um próximo jantar de novo? Por quê? Porque eu trabalhei nele o orgulho. Isso. O que você falou lá atrás. Porque eu trabalhei nele a autoconfiança. Quando eu me sinto confiante, eu quero fazer de novo. Eu me sinto confortável pra fazer de novo. Agora, se ele teve um trabalho lá pra fazer, ou fez de improviso, né? Teve a ideia: vou passar no mercado, vou pegar um peixe, vou fazer. E eu
Elogiei. Mas falei, isso aqui poderia ser diferente, isso aqui. Eu minei essa questão da autoconfiança. Essa questão do orgulho. Ou seja, ele não entregou tão bem, teve pontos de melhoria. Então, o líder, ele se perde um pouco nisso quando ele vai reconhecer, quando ele vai elogiar. Ele aproveita... Eu atendi alguns clientes, assim, tem um muito marcante pra mim, que eu falava pra ele não conseguia ficar quieto. Eu falava, quando a gente terminar o treinamento, não fala nada. Só fala, gente, obrigada, foi ótimo, gostei da participação de vocês e tal, mas não aproveita o momento. Ele não conseguia. Ele falava, gente, foi ótimo, adorei a participação de vocês, que todo mundo veio, porque era fora do horário, e todo mundo veio, que vocês participaram, que vocês se estregaram. E presta atenção, semana passada, faltou entregar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos ver se essa semana a gente se compromete um pouquinho mais. Acabou. Só entendeu? Que e o mas, Só que são momentos diferentes. Então eu acho que ele tem que saber que, reconhecer e elogiar não estraga ninguém. Não estraga. Pelo contrário, você está trabalhando confiança. Você está trabalhando autoestima. Você está trabalhando orgulho. É a oportunidade que você tem de fazer isso, né? Que aí sim mexe com a autoestima, mexe com a vontade de entregar mais, mexe com o engajamento, mexe com uma série de coisas. E uma diferença boa para eles entenderem elogio e para complementar, né, e reconhecimento o reconhecimento tem dados, tem fatos, né? Eu falo de comportamentos daquela pessoa. Então, quando eu elogio, é o que você falou, às vezes é pessoal, né? Seu blazer é muito bonito. Pode ser que ele não ache, né? E foi sincero, eu realmente achei. Essa cor de cabelo ficou muito bom em você. Pode ser até de característica, a forma como você organiza, comportamental e tal. O reconhecimento, eu vou com dados. Eu falo, olha, essa cor vermelha que você usou nesta planilha foi muito boa. Você ter conseguido cumprir esses prazos mostrou que você é uma pessoa muito organizada, muito comprometida. Eu estou reconhecendo, né? A forma como você conduziu a reunião, o tipo de resposta que você deu, pegando o exemplo que você deu, como você embasou as suas perguntas, ou a clareza com que estava a apresentação que vocês montaram, foi sensacional. Então, eu tô dando fatos, eu tô dando dados do porquê aquela pessoa está sendo reconhecida. E tem uma técnica, essa você sabe, qual é? Não precisa ser gincana, tá? Pode ser só ela. Eu já me procurei. Do reconhecer a crítica, né? A correção e o elogio. Quando que eu faço? Um é como e o outro é como. Crítica sempre em particular e elogio pode ser feito em público. Até deve, né? Deve ser feito para estimular as outras pessoas. Porque, por exemplo, se a gente encerrar aqui e alguém fizer um elogio direcionado a um de nós... né? Uhum. Tem pessoal trabalhando aqui, né, nas câmeras e tal, e alguém falar assim, nossa, Eduardo, você se posicionou muito bem, o seu tom de voz é muito bom, a sua dicção é muito boa, e eu, ouvindo, vou prestar atenção nisso, e na próxima vez que a gente vier gravar, eu vou estar atenta à minha dicção, estar atenta ao meu tom de voz. Então, quando eu reconheço, né, o ser humano e seus mistérios, então, quando eu reconheço alguém na frente de outros, os outros prestam atenção naquelas características ditas e eles se policiam da próxima vez, né? Numa empresa, eles se policiam da próxima vez para fazer, desde que não haja comparação. Né? Se em seguida eu falo, tá vendo, Marina e Camila, vocês tinham que falar que nem o Eduardo. A gente já vai sentir aí o desconforto, a inveja. Já vou para um caminho de, olha, que eu trouxe tudo organizado, preparei o roteiro. E isso eles não perceberam. Eles perceberam que o Eduardo soube... postar a voz dele muito bem. Então, aí vai para um outro caminho. Eu tô falando do Eduardo, é só sobre o Eduardo e o que ele fez de bom. E pontualmente, né? O comportamento, a característica do que fez ele receber aquele elogio. Isso pode ser muito usado nessa época aí, que vai ter muita crítica, vai ter muita bronca, vai ter muita cobrança, vai ter conflito pela correria de fim de ano. Então, reconheça. Elogie, né? Faça isso, pratique. Isso. Uma cliente falou pra mim essa semana ainda, inclusive, que foi uma dica muito simples que eu dei pra ela e que ela tá vendo um resultado muito diferente na equipe. E foi isso. Elogios limpos. Na hora de elogiar, só elogie. Reconheça aquela pessoa pelo que ela fez de bem. Pelo que ela fez bem. Reconheça aquela pessoa pelo que ela fez bem. Elogios limpos. E depois a gente vai falar sobre a cobrança, sobre puxar, sobre incentivar, sobre resultados melhores. Mas elogiar demais, reconhecer demais, desde que sincero e desde que em cima de resultados e fatos entregues, não estraga. O que estraga é não ouvir, não perguntar. Comparações, críticas, não treinar.
Tudo isso é o que estraga o funcionário. Agora, o elogio em si, não estraga. Eu lembro que uma vez você falou para um cliente nosso, você tá proibido de criticar. Você vai passar uma semana só, você ia encontrar ele de novo dali uma semana, você vai passar uma semana só reconhecendo seus funcionários, a sua equipe. Eu quero que você se observe a tendência que você tem de querer criticar ali na hora, consertar. E muitas vezes é pro bem, né? Não, mas eu tô corrigindo, eu tô ensinando a fazer melhor. Só que pra quem tá recebendo é crítica. É bronca, é correção. Né? Então, eu lembro que você falou, você tá proibido uma semana, você se controla, se quiser, faz risquinho na mão pra contar quantas vezes você teve esse ímpeto e você só pode reconhecer e elogiar. Você vai me dizer uma semana depois o que aconteceu com essa equipe. E ele falou, foi sensacional. E é um desafio que eu deixo pra todo mundo que tá assistindo a gente agora. Não passa nem uma semana, passa 3 dias. 3 dias só falando com a sua equipe em cima de acertos, em cima de pontos positivos, em cima de características positivas. E depois vocês me contam. Pode ir lá no meu Instagram, pode me expor se eu estiver falando qualquer besteira. Pode ir lá, vocês vão ver. O quanto isso muda, o quanto isso mexe com esse centro. Quando a gente recebe um elogio, nosso cérebro tem descargas do prazer. As substâncias, dopamina, serotonina, é igual a sensação de comer um chocolate. Sabe quando você recebe um elogio? A gente não fica com aquela sensação, é física mesmo. Nosso corpo tem esse gostinho de, ai, que gostoso. Mais. E aí a gente quer mais. Por que a gente vicia em açúcar? Por que a gente vicia em chocolate? Por que a gente vicia no que é bom? Porque o nosso corpo quer mais. Então, quando você elogia e você dá essa sensação, por isso que tem que ser, de novo eu vou reforçar, tem que ser embasado em verdade, tem que ser sincero da sua parte, tem que ser sem exageros, tem que ser embasado em fatos, mas você faz a sua equipe sentir essa sensação prazerosa. E aí você vicia eles nesse momento e eles vão sempre querer mais. Você perguntou, né, como é que explica o ser humano? Tem isso também. Além de trabalhar, autoconfiança e tal, o ser humano, ele busca prazer, né? Ele naturalmente busca momentos de prazer rápido, né? Quando eu sou elogiada, eu tenho essa descarga de dopamina, que é a mesma descarga de várias outras sensações de prazer, é chamado, né, o hormônio do prazer. Eu quero mais. O ser humano, ele quer mais daquilo. Então, eu tive esse comportamento, eu fui elogiado, eu faço ele de novo para receber mais elogios. E eu faço ele de novo para receber mais elogios. Com criança, né, você usa muito isso. Nossa, muito bem, que lindo. Dentro de algumas questões aí, você reconhece. Todo mundo elogia muito criança naturalmente. E a criança repete. Porque o ser humano é assim. Então, por isso elogiar características. O reconhecer comportamentos, atitudes, características. Porque o cérebro daquela pessoa entende o porquê que ela recebeu aquele elogio que ela gostou e busca repetir. Isso. Camille, e é importante, deixa eu só aproveitar esse gancho, você falou da criança, eu lembrei de uma história que eu sempre falo também. É importante a gente elogiar para mostrar para nossa equipe o caminho que a gente quer que eles percorram. Então, como é que a gente estimula uma criança a dar os primeiros passos, né? Por que a gente não sai aplaudindo por aí todo adulto que tá andando? Nossa, como você anda muito bem, parabéns, né? Se um adulto não tem nenhum tipo de problema motor, ele sabe andar e tá tudo bem, e ninguém fica aplaudindo ele porque ele tá andando. Mas uma criança, quando ela tá dando seus primeiros passinhos, todo mundo faz um super escarcéu. Vem com a mamãe, nossa, que linda, ela andou. Por quê? Porque aquela criança naquele momento tá enfrentando um super desafio. Ela tá morrendo de medo, ela não se equilibra direito, ela ainda não tem, né, ali a intimidade com aquele processo. E muitas vezes ela ameaçou andar e o que aconteceu? Caiu, machucou, traumatizou. A criança já não quer mais, né? Só que a gente fica incentivando. Vamos lá. Para que a criança vença aquele medo, para que a criança confie nela mesmo e ela vá dando aqueles passos. Só que o nosso incentivo, então a gente dá a mão para a criança, né? É um processo de aprendizado assim como qualquer outro. Primeiro a gente cria ali um ambiente seguro para que a pessoa dê os primeiros passos. Uma criança não sai correndo de uma vez, né? E isso também é um paralelo muito importante para os líderes. Às vezes eles acham que a pessoa tem que sair fazendo pela primeira vez e já muito bem, né? Esquecem desse tempo aí. Né? Ensinei. Treinei, ensinei, agora dá, né? Então esquecem desse tempo de maturação. E todo aprendizado em etapas. Só que o incentivo da mãe para a criança, né, dos avós, das pessoas que convivem com a criança, são exatamente esse impulso para ela vencer aquele medo dela, superar aquilo que está travando ela e criar coragem para fazer acontecer. Agora, depois que a criança está andando já há 1 ano, a gente não aplaude mais a criança porque ela anda, porque aquilo ali ela já faz. Virou normal, né? Virou normal. Aí a gente aplaude ela pelos próximos desafios. Aí a primeira dancinha na escola, né? Aí quando começa a cantar a musiquinha, escrever, né? Começa a escrever as primeiras palavras. Então é importante que o líder também saiba dosar isso, né? A gente não tá falando aqui pra ninguém elogiar todo mundo quando chegou no horário.
Chegou no horário, é a obrigação da pessoa. Mas a gente tá falando para as pessoas reconhecerem os bons feitos, né? Reconhecerem as superações e reconhecerem as boas entregas. Porque é isso que vai fazendo, vai dando esse norte aí, esse direcionamento para que a equipe traga mais. Vou dizer uma situação que eu passei a semana passada, né? E porque liderar não é uma coisa que você, como ela falou, já vai sair correndo, né? E mesmo que você corra, uma hora dá uma distensão, uma hora a panturrilha vai pro saco, uma hora dá problema. Por mais que você tenha experiência. Então vamos lá. Eu, a semana passada, ou retrasada, eu tenho na minha equipe, e uma pessoa lá fez alguma coisa, eu falei, pô, valeu, muito legal. Aí ele falou pra mim, se fosse o tal, você teria elogiado, né? Eu parei e falei, você quer o quê? Que eu te dei um beijo? Brincando, que eu brinco bastante com a equipe. Ok, aí eu fiquei pensando, falei, o que é que ele entende como elogio que eu reconheci que ele fez legal, valeu, tal, e o que é que eu falo pro outro que ele tá percebendo que eu não falo pra ele? Então, quando a Marina falou que devia ter feito psicologia lá, o gerente, e realmente ser líder, acho que precisa fazer psicologia, porque tem que conhecer as pode pessoas. Pode fazer meu curso também, que eu ajudo. Pode fazer o dela também. Mas tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer os cacuetes, então tem que prestar muita atenção, não só nas metas numéricas, nos processos, mas na pessoa. Ser líder é liderar pessoa. Você fala, nós lideramos o processo. Não. Você lidera alguém, a não ser que sejam robôs. Que você tenha lá robô, que você tenha um processo todo automatizado, ok. Tá? Mas assim mesmo tem alguém programando, assim mesmo tem alguém comandando isso daí. Então, é uma coisa onde você tem que prestar atenção nas pessoas. Você vê, acabei de ter esse feedback, não... Mas eu já vou te corrigir, foi vago, né? É legal, tal. Talvez você te falasse tal coisa, em tal momento, de tal jeito, ele ia se sentir mais... Que você prestou atenção de fato no que aconteceu ali, né? E pode ser que até eu tenha tido o mesmo comportamento para o outro. Só que para ele isso não é necessário, é pouco. É pouco. Tem os perfis, né? Que precisam de mais reconhecimento e menos reconhecimento. A gente sabe disso. Exatamente. Então, a gente tem que prestar muita atenção e procurar o máximo possível conhecer as pessoas. Tá? Como a Marina disse, conhecer a história, a vida, o que está acontecendo, né? É importante para você poder ter atitudes que ele entenda como um elogio, que ele entenda como reconhecimento, porque às vezes não entende. E você tem que ter essa habilidade. É muito bom, Edu. Precisa saber de pessoas. Entender sobre pessoas, né? O tempo todo nós estamos nos relacionando com pessoas. E como um diz líder, você no seu treinamento, é cérebro com cérebro. Cérebro falando com cérebro, o tempo inteiro. Cérebro falando com cérebro. Se eu não sei me comunicar com o cérebro, eu não consigo liderar minha equipe. Aliás, a liderança, ela acontece muito através da comunicação. A comunicação é a principal ferramenta para o líder ser um bom líder, para ele estimular essa equipe. É um dos 10 lá. É um dos 10, tá nos 10? Tá nos 10. A Camila já quer pôr em primeiro. É um dos 10. Eu sempre falo, não sabe por onde começar? Começa por desenvolver a sua comunicação. Tem muito líder que fica falando pra gente assim, eu falo, a equipe não entende, eu já falei, eles não entendem, eu quero que eles entendam, mas eu preciso que eles entendam. E eu falo, aí tá o seu erro. Quando a gente fala para o outro entender, a gente está indo numa camada muito superficial. O outro, ele não é só razão, ele é emoção, ele é humor, ele é perfil comportamental, ele tem personalidades, tendências, né? O ser humano é complexo. Muito complexo. Então, quando eu aprendo a me comunicar com a emoção do outro, envolvendo, né, razão e emoção ao mesmo tempo, quando eu aprendo a fazer perguntas, quando eu aprendo a fazer o outro chegar nas próprias soluções, eu consigo ter uma equipe muito melhor direcionada. Consigo ter pessoas muito mais engajadas de verdade. Eu ia até falar que eu já li em comentários de vídeos seus assim, mas isso é manipular as pessoas. Então você está ensinando um líder a ser manipulador. E não é nada disso, né? A questão é, a comunicação vai interferir no clima daquela equipe. Não é só no engajamento, não é só na entrega ou não entrega. É o clima, né? E voltando para pessoas, vai então para o seu relacionamento com seu parceiro, com a sua parceira, ou com seus pais, ou com seus irmãos, a forma como é falado, o momento em que é falado, tudo isso vai definir
o que vai acontecer dali pra frente. Se o clima vai ficar bom, se vai ficar ruim, se surgiu um conflito, se não surgiu, se a pessoa saiu feliz daquela conversa ou se saiu triste. Então, eu tenho certeza que qualquer um vai preferir trabalhar com um líder que sabe lidar com pessoas. Que tem senso crítico, que tem bom senso, que tem uma série de habilidades que deixe o clima ali melhor, mesmo tendo que cobrar, mesmo tendo que corrigir. Mesmo tendo que treinar alguma coisa chata, né? Alguma habilidade técnica repetitiva. Mesmo que, a partir do momento em que você sabe lidar com outro, entender de pessoas, flui melhor. Ainda assim é complexo, mas flui muito melhor para as duas partes. Não só para o manipular. E aí Senão era fácil, né? Você ensinava 3 técnicazinhas e eu sei manipular todo mundo. E não é assim. Aí que cabe uma indicação daquele... Tem até o livro aí, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Não, eu não trouxe. Não trouxe? Tá. Mas é bom. Você tem? Ok, a Camila tem Camila aí. trouxe. Mas tem um livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. É espetacular. Tá embalado que eu vou dar para um cliente. Ó, esse daqui. Dá para enxergar aí? Dá, né? Especialista em Pessoas. Esse livro, ele te ensina as camadas de relacionamentos. É muito bom. Então, aquele líder que quiser ter mais habilidade e entender um pouco mais os relacionamentos que ele tem com as pessoas, tá aqui, ó. De novo, Carla Pérez. Vamos treinar o sinaizinho. Eu acho importante só deixar claro, né? O subtítulo, especialista em pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Então, é um livro que tem um viés cristão. Ele pega trechos da Bíblia, né? E vai explicando os tipos de pessoa que você vai encontrar no seu caminho, quais que você consegue contornar, quais que você não consegue, como agir com cada um. E embasado em trechos da Bíblia. Mas não então, é doutrinário. Não é doutrinário, fala não, sobre lidar com pessoas e é fácil de ler. Né? É um livro gostosinho, tranquilo de ler, não é difícil. Então é um bom começo, né? Pra quem quer. Principalmente quem tá com dificuldade em lidar com outros, na equipe, né? Tenho que conviver com alguém que eu não gosto muito, com alguém que é difícil pra mim conviver. Esse livro. Mas é bem tenho bacana. que conviver. Tem que Mas conviver. tenho que conviver, né? E a gente não precisa amar as pessoas de paixão porque a gente vai trabalhar junto. A gente só precisa saber conviver, a gente precisa ter ali as metas em comum, entender como a gente vai se relacionar, né? E é muito importante. Ninguém vai longe sozinho. A gente precisa aprender a se relacionar e temos muito conhecimento por aí hoje, né? Muito conhecimento disponível hoje para você saber sobre pessoas. Sim. O básico, né, sobre pessoas. Ninguém precisa ser um super especialista em neurociência e tal, mas o básico sobre pessoas a gente precisa saber. Até se a gente não é líder, né? Para você ser um ser humano adulto, bem-sucedido, né, que tem bons relacionamentos, você precisa conhecer o mínimo sobre isso. Ele fala nesse livro, coincidentemente, ele fala assim: as suas maiores alegrias vão estar junto com pessoas e os seus maiores sofrimentos, as suas maiores tristezas vão ser causados ou você vai vivenciar por conta de atitudes dos outros, né? Então, você precisa saber lidar com tudo isso. É o que você falou, independente de você ser líder, o seu cliente é pessoa, o seu fornecedor é pessoa, na sua casa você tem pessoas, então saber lidar com pessoas te ajuda a viver melhor. Essa que é a verdade, né? E começa sabendo lidar consigo mesmo, né? Sim. Nós somos o nosso maior laboratório. Principalmente. Como que eu vou lidar com o outro se eu ainda não sei nem lidar comigo mesmo? Não tenho esse autoconhecimento, né? Não entendo o que me move, que emoção tá ali naquele momento, né? O que eu tô buscando agora. Que também eu acho que seria... Quando a gente falou do professor José Roberto, um novo podcast sobre a questão do comportamento, que me move, meus sentimentos, meus pensamentos e minhas ações, né? Quando eu não consigo, quando eu ainda não sei que eu não sou o que eu sinto, que eu não sou a minha emoção, que eu não sou aquilo que eu estou sentindo, isso é uma coisa e eu sou outra, eu tô muito atrás aí nessa escada do autoconhecimento, né? Começa quando eu consigo entender que não é porque eu estou sentindo algo que eu sou aquilo. Não é porque eu estou sentindo tristeza que eu sou uma pessoa triste, ou que eu vou ser, ou raiva, né? Quando eu não consigo, quando eu simplesmente reajo às minhas emoções. E as pessoas costumam te rotular por algumas coisas que você não é. Exatamente. Né? Então, exatamente. E você não pode rotular um funcionário, um colaborador teu, pelaquilo que ele não é. Exato. Isso acontece muito quem dá aula com professores em sala de professores e tudo mais. Aquele aluno é bagunceiro, aquele aluno... Você já carimba, né? Você já carimba, né? Então, isso daí a gente tem que tomar cuidado em relação à nossa equipe também, Edu, né? essa é uma dica muito boa para todos os gestores e líderes. Eu falo sempre sobre isso. Cuidado pra gente rotular aquela pessoa. Aquele funcionário é desorganizado, é esquecido, é atrasado. Ele não é. É perigoso demais. Ele está assim.
por algum momento, por algum sentido. E ele lá pode tá. melhorar. Porque se eu rotulo ele acabou, não tem Acabou, solução. Acabou. Agora, ele está assim. Vamos buscar a melhoria, vamos acreditar que as pessoas são capazes de se desenvolver, né? De evoluírem. Aproveitando o momento livre, eu peguei aqui alguns para indicar para vocês. Falando sobre esses temas atuais, depois a gente troca e indica outros. Mas deixa eu só pegar esse gancho que uma vez na mentoria, vocês não estavam nessa. Eu dei essa dica, né? Eu falei para os alunos, quando você for falar com a sua equipe, não fale assim, você é desorganizado, você é desatento, né? Fale, você está desorganizado, vamos buscar soluções. É mais fácil até pra gente mesmo, pro líder lidar com aquela situação. Quando eu olho para essa situação, aquela pessoa está desorganizada, está atrapalhada, né? É mais fácil pra gente conduzir. Aí uma aluna escreveu assim, engraçado, meu marido está esquecido há 34 anos. Principalmente aniversário de casamento. Aí eu falei, pois é. Aí eu falei, mas esse esquecimento dele, pode ver que é seletivo esse esquecimento dele. Provavelmente o futebol ele não esquece, né? Exatamente. O horário dos jogos. O horário dos jogos ele não esquece. Mas fica mais leve pra gente lidar, né? Então, falando ainda sobre as emoções, né? Tem esse livro que eu gosto muito, ele é bem prático. Não acredite em tudo que você sente. Nossas emoções são traiçoeiras, né? Quantas vezes elas enganam a gente. E eu recomendo muito que vocês compram e adquirem. Ele tem aqui, ó, deixa eu até folhear para vocês verem. Eles têm linhas para você fazer exercícios práticos, ó, conhecer melhor os seus padrões emocionais. Vale muito, muito a pena. Quer falar sobre ele? Eu não. Eu achei que você ia passar. Sobre aquilo de relacionamento, né? Sobre se relacionar, esse livro, gente, é a Bíblia de todo adulto. Eu falava que é a Bíblia de todo líder, mas é a Bíblia de todo adulto. Tem que ter, tem que ler, tem que conhecer. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele fala muito sobre essas relações, sobre onde deve estar o nosso foco na hora de se comunicar. Ele é um livro que ele já tem 100 anos e mesmo assim ele continua atual, continua útil para os dias de hoje. Então é uma outra recomendação que eu faço. E esses outros dois aqui. Um do Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos. É uma leitura muito simples e básica também. Os líderes têm que ler, têm que entender. E Como Ser Mais Assertivo. Como ser mais confiante e assertivo. Esse tem técnicas muito práticas também sobre comunicação. Boa parte dos meus cursos eu uso técnicas que tem aqui. Então vale também vocês terem, tá bom? E aqui nesse... Cadê o símbolo Equipe Calapérez? O gestinho, a dancinha. Como se tornar mais confiante e assertivo. Esse livro é interessante porque também ele dá alguns roteiros de você se avaliar na questão de comunicação assertiva. E isso é impressionante como as pessoas conseguem não entender a questão da assertividade como um comportamento treinável e acabam se estressando. E muitas vezes o nível de estresse alto é em função da falta de assertividade. Então, para o líder, esse livro é muito importante, porque a assertividade é a causa de muitas falhas na liderança, né, Camila? Na comunicação, né? Principalmente. E eu peguei esse, eu deixei aqui para eu comentar isso com você. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ótimo. Né? Sobre influenciar pessoas. Outro dia a gente estava fazendo umas pesquisas, né? Existem institutos que fazem pesquisas de quais são as habilidades mais procuradas pelas empresas, né? Então, quando os RHs das empresas abrem vagas, eles publicam e, enfim, vão para alguns institutos aferem isso. Conversam com RHs de grandes empresas, de empresas menores e entendem quais são as habilidades que eles falam do futuro, né? E uma das habilidades do futuro atual e que eles entendem que é a tendência dos próximos anos é líderes influentes, né? Isso tem muito a ver com a geração que vem chegando também, né? Que é aquele líder que quer impor, porque sou eu que mando, porque é do meu jeito, tá caindo. Né? Hoje, muito dessa geração, eu sei que isso também dá um outro podcast, não aceita, né? Então, o líder precisa desenvolver novas habilidades. Então, se você é um líder que lida com equipes cada vez mais jovens, principalmente, você precisa desenvolver habilidades de influência, e não de imposição, e não de ser o mandão, mas de saber influenciar as pessoas de forma mais tranquila e positiva. Né?
Eu ia fazer essa pergunta. Eu acho que a gente pode concluir esse bloco, porque eu quero que a gente fale das metas também. Mas pra gente concluir esse bloco, eu quero perguntar pra vocês: que tipo de líder vocês acham que as pessoas devem ser, então, agora, nesse final de ano? Tô apertado, no sentido de que o prazo tá justo, eu tenho que fazer muito em pouco tempo, tem um monte de feriado aí, eu tenho que bater a meta da empresa, seja numérica ou comportamental, finalizar algum tipo de projeto, né, entregar alguma solução. Qual é a postura que esse líder tem que ter agora nesse final de ano, na opinião de vocês? Eu tenho certeza que o líder tem que ser assertivo. Ok. Se ele não for assertivo, porque o que acontece? Ser assertivo não é aquele cara estúpido cobrão, que fica cobrando. Não, não é isso. Nós vamos falar de metas, né? Mas a assertividade, no caso do líder, ela tem que passar por ele entender o que ele precisa, o que ele, engajado com a empresa, precisa entregar. Né? Então, hoje, a gente tem aí missões. Hoje, a palavra missão é muito mais clara para os empresários. Então, eles têm missões da empresa, visões a serem seguidas. Então, ele tem que basear as decisões dele nisso. Então, a assertividade tem que ser em função disso. Tá? Então, eu gostaria de ter um líder muito assertivo. Para ir buscar o que a gente precisa agora. Essa é a minha opinião. Antes de eu falar, eu acho que valeria você explicar pra gente o que é ser assertivo, que eu acho que tem muita confusão. Isso. Eu ia falar sobre isso mesmo. Tá. Hoje as pessoas usam esse termo assertivo de forma equivocada, né? Se referindo ao certo. Eu fui assertivo, querendo dizer, eu fiz certo. Eu percebo que eles usam assim, eu fui cirúrgico. Sabe quando você foi cirúrgico na resposta? Eu fui muito assertivo, porque eu fui ali, na mosca. E não é isso, né? Não é isso. Assertividade é uma forma de se posicionar. Nós temos pessoas que são mais agressivas, que falam, né, mas em tons grosseiros e são sincerões. Os sincerões. Né? Aí eles falam, tô falando a verdade, quer que eu minta agora? Todo mundo se ofende. Os verdadeiros. O verdadeiro. Então, tem pessoas que se expressam dessa forma mais agressiva. Tem pessoas, por outro lado, que são passivas, ou seja, se omitem. Estão vendo ali algum problema, estão acompanhando alguma situação e preferem não falar. Não quero comprar briga com fulano. Se eu falar não vai adiantar mesmo, então, né, eu prefiro aqui não falar. Então, esse é um perfil passivo. Ou seja, deveria falar algo, deveria se comunicar e escolhe não fazer. Se posicionar, né? Se posicionar e escolhe não fazer. Tem o perfil passivo-agressivo, que é aquele que é o senhor das ironias, né? Nossa, chegou cedo pra amanhã, né? Nossa, mas você faz isso sempre, né? E aí, quando você tenta questionar e confrontar a pessoa, ela fala, nossa, tô brincando, né? Quando alguém se incomoda com esse tipo de postura, nossa, tô brincando, não pode nem brincar com você agora. Mas são pessoas que dão aquelas alfinetadas, né? Imagina, você nunca participa, né, dos motins da empresa. Então, esse é um outro perfil, é o perfil passivo-agressivo. E tem um quarto perfil, que é o perfil assertivo. Que é você saber se posicionar, é você saber colocar a sua opinião, mesmo se você, por acaso, não esteja certo, mas você se expressou. É uma forma de você se expressar, uma forma de você passar alguma informação sem gerar desconfortos ou estresse no ambiente ou em você mesmo. Porque quando a gente não fala, quando a gente é passivo, a gente tá sendo agressivo com a gente. É um estresse interno, né? Porque depois a gente sai e pensa, deveria ter falado, deveria ter feito. E aí não faz. O assertivo não, é você saber se colocar. Saber participar daquela conversa sem agravar a situação, sem gerar um conflito e colocar a sua versão, colocar a sua opinião. Falar o que tem que ser falado. Às vezes, você não tem certeza se você vai gerar ou não um conflito ou um desconforto no outro. Porque, né, não é controlável, mas é uma forma de se posicionar que não é propícia a gerar o desconforto. Isso. Pode ser que ainda assim gere, né? Porque às vezes... A interpretação do outro vai depender. Vai do outro, você não controla o que o outro sente. Mas é diferente do agressivo, que se posiciona, né? Com uma grande tendência de gerar um desconforto, de gerar um conflito, de diminuir, humilhar, intimidar alguém. A pessoa que é o quarto, né, que você falou, que consegue se posicionar de maneira assertiva, ela fala o que precisa ser falado e ela não aumenta as chances de ter um conflito, de magoar, de humilhar, né? Ela sabe falar, ela tem a coragem de falar e sabe falar, sem piorar a situação. Óbvio que às vezes vai piorar e a culpa não vai ser dela, né? Porque o outro se ofendeu, porque era um assunto delicado, porque os ânimos já estavam muito quentes. Mas eu acho que é isso, acho que assim o pessoal consegue entender
Quando falamos que, né, que ele falou, entende que o líder tem que ser o assertivo, é isso que nós estamos falando, né? E uma coisa que eu entendo é que você quer saber se você é assertivo ou não? É simples, né? Não precisa nem fazer teste. Você saiu de uma reunião, você pensa, como a Camila acabou de falar, poxa, eu devia ter falado tal coisa. Ou, poxa, eu não devia ter falado tal coisa. Quando você sai com essa sensação ruim que você fez alguma coisa, ou exagerando, ou omisso, você está faltando assertividade, né? É isso. E só para concluir isso, a assertividade é uma habilidade a ser aprendida. A gente não nasce assertivo, Não. nós precisamos estudar. Formas, então, de se posicionar, qual é a sequência de palavras mais adequada, qual é o momento que eu vou escolher para falar isso, né? Porque o momento faz parte de uma boa comunicação. Quem deve estar envolvido, quais fatos eu preciso juntar para me posicionar. Em que momento é importante, porque você pode ser assertivo com umas pessoas e não assertivo com outras, né? Você pode ser passivo com outras. Então, você pode ser um líder aqui que, no meio dos seus, você pega, lidera, é assertivo. E quando você vai um nível acima, você é passivo. Você fica quieto. Então, tem que ser estudado. Por isso que eu gostaria de ter um líder. Acho que para a solução agora de emergência de final de ano, o líder assertivo seria muito bom. Ótimo. Eu vou ser breve. Eu concordo com ele, né? Eu acho que é uma das habilidades que tem que acontecer agora no fim do ano. Se não tem, tem que trabalhar ela, ler o livro, enfim. Tem vídeos que explicam muito bem isso. E eu iria para um caminho de ordenar e agir, né? Então, fazer aquilo que a gente falou no começo. Levanta as informações, o que precisa, o que não precisa, organiza com a equipe, põe para agir. Observa o que está acontecendo. A tendência é que o caos venha, né? Ordem e caos estão sempre juntos. E aí, ordena de novo e age de novo. Se você perder a mão, tipo, ordenei, fiz aqui uma reunião na primeira semana, deleguei, tá tudo organizado, só vou ver isso na penúltima de dezembro, esquece. Vai ter um monte de coisa que vai ficar pelo caminho. Porque as pessoas vão ter os imprevistos, o caos vai, né, deixar uns mais afobados, uns vão ser mais passivos. Então, eu acho que o papel do líder é, com assertividade, ordenar, pôr pra agir, ordenar, pôr pra agir. Eu iria mais ou menos num caminho assim. E eu completaria com um líder influente, inspirador. Uma coisa é o líder que fica tentando convencer, quase pedindo, pelo amor de Deus, equipe, faz isso, faz aquilo outro. Isso é um tipo de atitude que nem sempre traz o resultado. Às vezes você consegue o resultado com a equipe, mas geralmente é uma coisa muito de curto prazo, né? Quando eu me torno um líder influente, um líder que inspira, eu não faço as pessoas fazerem o que eu quero. Eu desperto nelas a vontade de correr junto comigo. A vontade de me entregar, a vontade de me trazer o seu melhor. Então, a minha recomendação seria essa. Segura o seu desespero, porque o líder também é uma pessoa e ele também tá afobado com esse final de ano, ele também tá cansado, ele também tá sobrecarregado, né? Então, segura esse desespero e foca em como eu posso ser inspirador para essa equipe, como eu posso ser esse gás a mais que eles estão precisando, como eu posso influenciá-los a trazer o seu melhor potencial agora para esse momento. Eu focaria nessas habilidades. Sim. Edu, agora eu queria te perguntar, então, qual que é a diferença entre meta, métrica e comissionamento? Vixe, vamos lá. Não estava no roteiro. Essa tava, hein? Essa tava, eu posso comissionamento provar. tava? Oh, meu Deus. Mas Meta, vamos lá. métrica e comissão. Vamos lá. O que acontece? A gente tem indicadores. Quando você faz um planejamento estratégico, você vai ter objetivos a serem atingidos nesse planejamento. Que nem, por exemplo, nós estamos fazendo um podcast. Nós temos um objetivo com esse podcast. Mas a gente tem um tempo. Esse tempo é a unidade. Eu tenho 2 horas para fazer o podcast. Isso é a métrica que eu tenho. A meta que eu tenho, qual é? Eu fazer o podcast com tais assuntos assim, assim, assim. Em tanto tempo. Você tem métricas em... Sempre que você tiver unidade... Sempre que você puder quantificar, e deve quantificar, você tem a métrica. Né? Vem do sistema métrico, né? Decimal. Então, isso é métrica.
É a unidade que vai medir aquele resultado. É a unidade que vai medir aquele resultado que você definiu. Então, por exemplo, eu tenho que faturar 200 mil reais esse mês. Um exemplo. Então, qual é o objetivo de faturar esses 200 mil reais? Que eu quero me tornar a empresa mais influente em liderança. Um exemplo. Eu quero me tornar, esse é o objetivo. Como eu vou me tornar? Eu vou me tornar mais influente se eu conseguir investir 400 mil reais em Instagram. Exemplo. Olha, o objetivo é me tornar mais influente. Qual é o meu indicador? Investimento no Instagram. E qual é a minha métrica? 200 mil reais. Tá? Ou seguidores, ou... Quando eu chegar lá, assim, aí depois vem a ação. Que ação eu tenho que tomar para atingir tudo isso? E a outra que você falou da comissão. A comissão é uma coisa extremamente complicada. Se eu dou uma meta para a equipe, eu preciso dar uma comissão? Não, então, vamos lá. Necessariamente, se a meta que você der para sua equipe está dentro do planejamento estratégico, dos objetivos que você pretende para o ano, não necessariamente você precisa dar essa comissão. Tá? Mas, se dentro desse planejamento estratégico você achar que esses colaboradores devem ser reconhecidos com viagens, comissão, tá dentro do seu planejamento, você dá. Agora eu quero ultrapassar isso. Olha, gente, eu preciso de um esforço nesse final de ano muito maior. Tá? Então eu preciso de uma dedicação maior. Ok, vamos lá. E eu quero premiá-los caso a gente atinja isso daí. Ok, você está dando. Diferente de vendas. Vendas é uma coisa. Você vai ganhar comissão de vendas. Aí é uma política de remuneração. Mas aí nós estamos dizendo em função de tarefas definidas já em planejamento estratégico, já em descrição de cargo e tudo mais. Tá? Então... depende muito da política da empresa, mas não é uma boa política você chegar e começar a enfiar comissão ou premiação, daqui a pouco tirar. Isso vai causar uma desritmia na equipe muito grande. Tem que fazer parte da política. Eu conheço muita empresa que já falou assim, não, agora nós para incentivar vamos dar uma comissão de tanto, ok, sem fazer conta, sem estar no planejamento, sem estar no orçamento dela. E ela não consegue cumprir. Ela não consegue, desmotiva a empresa e ela fica com aquela história do lobo. Olha o lobo, você não acredita no comissionamento, não acredita na política que essa empresa vai dar. Então, tem que pensar muito bem na questão da comissão ou comissionamento em função de alguma coisa. É importante? Ajuda, porque todos nós vivemos de dinheiro. Não tem como, a não ser o monge zen budista lá, que vai pedindo a panelinha dele e tal. Mas caso contrário... É dinheiro, né? Ele tá vivendo dinheiro. Ele precisa comer. Mas a maioria, todo mundo, na sua grande maioria, precisa de dinheiro. Então, se no final do ano vem um comissionamento X mais, opa, dá uma aliviada, dá uma cesta de Natal melhor, ok, nós estamos falando do final de ano. Então... mas cuidado, muito cuidado cá, porque isso é como dizia o Vicente Mateus, um antigo filósofo, isso é uma faca de dois legumes. Se você não tomar cuidado, você desmotiva a empresa no mês seguinte. No mês seguinte, É uma ferramenta de trabalho, né? Eu costumo falar isso, que métrica é ferramenta de trabalho. Qual é o número, qual é o montante, né? A unidade que vai mostrar o resultado daquela equipe. Isso é uma métrica. E todos os profissionais devem ter. Todo profissional, todo membro da equipe deve ter algum tipo de métrica individual. A meta é o objetivo final. Ok. Qual é o objetivo? Qual é o número? Então, dessa métrica, qual é o número que a gente tem que atingir? E eu falo sobre resultado, né? Para a equipe me entregar uma meta que eu passo para ela, o salário compra aquilo. A meta significa o quê? Essa equipe está sendo produtiva, essa pessoa está sendo produtiva nesse cargo dela. Então, o meu salário está pagando aquilo ali. Os parâmetros são definidos em cima de tudo isso que eu já construí no início. Isso. Agora, se eu quero dar uma comissão extra, eu preciso dar um dinheiro extra. Às vezes, uma comissão pode ser um prêmio, uma viagem, um dia de folga. Eu preciso dar isso em cima de um desempenho extra. E eu preciso estar com a equipe muito bem estruturada e muito bem organizada para eu entrar com esse comissionamento extra. Porque se eu tenho uma equipe que não me entrega o básico, e aí eu entro com a premiação extra,
Ferrou. Acontece o que você falou. A gente começa a criar uma equipe que fica desesperada para entregar, porque todo mundo quer ganhar mais. Só que eles talvez não estão ainda preparados para isso. Então eles se esforçam porque eles querem ganhar, mas eles não têm os recursos e talvez as competências necessárias. E aí fica esse furdunço E todo naquela dentro da técnica SMART, que depois a gente também pode fazer um podcast a respeito disso, né? Que é uma técnica... Para traçar uma boa meta, uma né? meta específica, Nas aulas você vai mensurável, explicar. né? Eu vou falar sobre isso. Nas aulas ela vai explicar em detalhes. Legal. Você vai explicar legal. Bom, nas Mas aulas de ela tem, novembro. além de ser uma meta que tem que ser atingida, senão, pô, você não... Ah, eu quero perder 15 quilos até janeiro. Você não vai perder, a não ser que, sei lá, faça... Sem dieta e sem atividade física. Mas principalmente a meta tem que ser relevante. Se ela não é relevante para a pessoa, se o dinheiro for só o objetivo, a qualidade do resultado pode ser muito prejudicado. Isso acontece demais. Né? Então você vai trazer qualquer tipo de cliente, vai fazer qualquer tipo de venda, você até vai usar coisas não éticas para você conseguir atingir. Então você tem que tomar muito cuidado quando você definir isso. Tá? Ela tem que ser extremamente relevante para a pessoa, mas não financeiramente só, porque aí os recursos eles podem ser um pouco dúbios, sabe, para atingir essa meta. E fora que a gente já viu acontecer de gerar competitividade que não Sim. tinha na equipe e não uma competitividade saudável. Né? E vários Vira uma desdobramentozinhos, né? Relacionamentos que eram bons, uma equipe que era unida, de repente começa a ter uma série de consequências por conta de um mau planejamento, uma má estruturação de metas feitas de sopetão, assim. E eu queria falar uma coisa também que a gente estava conversando um pouco antes aqui, que é quando você tem que também entender do assunto que você vai definir essa meta. Porque, por exemplo, uma das coisas é a satisfação do cliente. Que hoje a gente mede, a grande maioria das empresas mede aquilo que está lá, NPS, né? Net Promoter Score. Esse NPS é uma ferramenta muito ágil, muito boa. Só que as pessoas não sabem nem quantificar, mensurar, calcular direito o NPS. Né? E dão metas erradas. E a pessoa atinge, sim. Mas não é o resultado que interessa para a empresa. Exato. Você entendeu? E aí você premia por uma coisa que não está trazendo resultado para a empresa. Verdade. Né? De verdade. Então você tem que pensar muito. Tem que ser um ganha-ganha a tem que ser meta, um né? ganha-ganha, mas seja um ganha-ganha. A pessoa não tem que pensar que, olha, eu vou aumentar, sei lá, vou dar 20% de comissão pro cara, sabe, não sei o quê, e isso não vai trazer ganho para a empresa. Pro outro, sim, pode até, mas não vai trazer ganho para a empresa. Então tem que pensar muito bem. Para concluir, uma pergunta para todo mundo responder junto. Gincana. E essa aqui não tá gincana. combinada. Gente, é muito Aí difícil participar do podcast assim. Ué. E aí a gente já vai para a fase final do podcast, tá? Somos a favor ou contra políticas de metas e comissionamento na empresa? 1, 2, 3 e já. A favor? Eu titubeei, eu ia falar contra, mas eu vi. Não, política, né? A política, não sim. fazer de qualquer jeito. Conta 1, 2, 3 de novo, vamos lá. Vai, de novo. 1, 2, 3 e já. A favor. É o não fazer de sopetão, vamos ver o próximo mês, o que precisa acontecer, tá aqui as metas. Eu gosto sempre de reforçar isso. A gente alerta, né? Porque a gente percebe que as empresas fazem isso muito errado. E às vezes pode passar a mensagem de que a gente é contra dar premiações extras. Não. Sou totalmente a favor e eu acho que é uma ferramenta importante de estímulo para a equipe e reconhecimento até dos melhores, né? Uma meritocracia. Só que a gente precisa estruturar isso bem dentro de um ambiente onde as pessoas têm os recursos, os treinamentos. Agora, e uma coisa que só para concluir, não é uma ferramenta emergencial porque eu preciso, sabe? Perfeito. Aí você vai pegar e o cara vai respirar Pode ser o último tiro ali. Não. E uma coisa só de meta que a gente fala muito pro pequeno empresário, porque as grandes empresas normalmente já tem ali alguma coisa estruturada. Converse com a sua equipe, que é um piloto, que é um teste e que vai durar tanto tempo. Porque já encontramos clientes que ficavam mudando a forma de comissionar a meta mês a mês. Ah, não deu certo. Ah, ganharam muito. Vou mudar porque... Ah, ganharam pouco. Vou mudar. Então, assim, tem que ter um período aí de maturação de uns 3, 4 meses, de acordo com a sazonalidade do seu negócio, para você entender se a meta funcionou para a equipe, funcionou para a empresa, no mínimo. E a empresa precisa saber, a equipe. Isso vai durar 3 meses. A gente vai reconversar daqui 3, 4 meses. Vou mostrar para vocês os porquês vai ser mantido, os porquês vão ter ajustes,
Porque senão, eu ganho, eu não ganho. Agora eu ganhei muito, agora eu ganhei pouco. Vira uma salada mista que é aquilo. vira. Você pôs deu o último respiro ali, até na harmonia da equipe. Exatamente. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que tem várias questões para você analisar quando você tá falando de meta. Né? Cabe até a gente pensar em, de repente, fazer um podcast que boa parte dele seja sobre o Marília, assunto. sobre políticas também. Isso. Políticas da empresa, fundamental. Se quem quiser deixar comentário, mandar para você no direct quais as dúvidas ou quais problemas já enfrentaram com metas, porque daí a gente pode abordar isso num próximo podcast. Ótimo, vou fazer isso mesmo. Faz assim, ó, deixa aqui no comentário desse vídeo pra mim, se você gostou do nosso Manacast, da nossa estreia, que outros temas que você quer ver aqui, que a gente vai produzindo mais conteúdos pra você, tá bom? E aí, acho que então a gente pode ir encerrando, já que estamos aqui há um bom tempo, as cabecinhas já devem estar borbulhando, né, com o que fazer nesse fim de ano. Vamos encerrar então, Caio. Eu vou te pedir uma conclusão sobre o assunto de hoje, sobre fim de ano, né? Que mensagem aí final que você quer deixar pro pessoal que te acompanha. Mas antes, eu preparei aqui, enquanto ele falava, um ping-pong para eu fazer com você. Eu vou te dar 2 opções, não pode explicar. Tá? Errou. Só tem que responder o que você optaria. Eu sei que várias situações depende da equipe, depende de uma série de coisas, mas depende não é uma resposta possível. Vamos tentar pensar o que você recomendaria para a maioria que tá te ouvindo, para a maioria das empresas, para a maioria dos líderes, tá? Deixando as exceções de lado. Só agora pro final do ano ou em geral? No final do ano. Pensando que nós estamos em novembro, Agora. gravando aqui De no novembro a começo de dezembro. novembro até o Réveillon, né? Até o fim do ano. Ser um líder que esfola demais ou ser um líder bonzinho demais? Vixe. Só pode ser um dos dois? Só. Eu iria pelo bonzinho demais. Tá. Quando estiver fora do eixo, incentivar ou cobrar de verdade? Cobrar de verdade. Dar meta ou deixar correr solto? Dar meta. Beleza, então. Não posso justificar só a primeira? Não pode. Agora termina. Deixa sua mensagem sem justificar. Ai, meu Deus. Isso é assertividade, vai dormir. Eu devia ter falado isso. Vai dormir com isso, Barulhinho. É porque eu posso justificar, mas tudo bem. Eu ainda escolheria. a brincadeira. Respeita a regra e eu escolheria o bonzinho demais. Pessoal, então, esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha ajudado vocês aí a ter insights para como conduzir a equipe nesse final de ano. Vamos vencer juntos nesse final de ano, mais do que sobreviver. Vamos tirar o melhor proveito. Acredite, o final de ano não é um período que você precisa passar com desespero, com loucura. É um período muito proveitoso, sim. E cabe a você, no papel de líder, se unir com a sua equipe. Você tem aí, quanto mais problemas vocês têm, mais oportunidades de se unirem, de buscarem melhores resultados, buscarem evolução para atingir os objetivos de vocês. E eu quero que você pare agora e pense aí com você mesmo o que você quer fazer para comemorar o seu final de ano. Pense aí, um ritual simples que você vai fazer com a sua equipe, um brinde que você vai fazer com eles, um bolo que você vai fazer com eles. Pare e planeje isso agora, você com você mesmo. Eu quero lá no último dia útil do ano com a minha equipe, eu vou fazer esse ritual de comemoração com a minha equipe se atingirmos tal, tal e tal e tal. Se trace aí metas e objetivos para você ter o que comemorar lá no final do ano. Combinado? Obrigada pela sua participação, obrigada pela presença aqui conosco. Agradeço também aos meus sócios, Eduardo, Marina, muito obrigada pelas contribuições de vocês e nos vemos no próximo.